minha rapaziada, começando mais um Tribuna. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Antes de mais nada, como é que você tá? Tô bem, cara. Tranquilo? Tô muito bem. E você, como é que você tá? Tô ótimo, irmão. Não sei nem qual episódio mais é esse. 20, talvez seja o... Pra lá, daí pra lá. 020. E, pô, um número redondo especial, um convidado mais do que especial, que hoje teremos um convidado com uma carreira fera. Sabe o que é isso aqui, né? Não. É a Cruz de Malta. Tu sabe o que é isso? Jogou no gigante, no gigantesco da colina, rodou simplesmente nas Arábias, conviveu com os sheiks. O homem é shake, hein? O homem é shake. Já virou shake. Marrocos, fez amizade com o Hakimi. Não, o cara jogou só em time grande e fez sucesso e tem parcerias absurdas. E agora ele tá ali, ó, só na gestão. Eu posso chamar ele? Pode, fica à vontade. Robinho, bem-vindo ao Tribuna, irmão. Valeu, Rodrigão, obrigado. Gustavo, brigadão, prazer é meu. Prazer estar aqui no Tribuna Cast aí pra gente resenhar um pouco. Pô, com certeza, irmão. Mas aqui, só cortar, não sou shake não, cara. Na minha época eu não pagava muito não. Mas, ó, já queria então começar falando sobre esse assunto, então. Cara, jogar na Arábia. Muita gente hoje brinca, né? Que é uma mudança muito grande. A Arábia agora, querendo ou não, o Emirados Árabes, Dubai, Catar, estão muito em alta, né? Na sua época, como é que era estar na Arábia, estar nos Emirados Árabes? É diferente mesmo? Com certeza, pra mim foi muito novo, né, cara? É uma mudança muito brusca, né? Eu saí lá do Morro do Cabrito, em Volta Redonda, que não sabia nem falar o português direito. E já me jogaram lá em Dubai, né, cara? É um choque de realidade muito grande, entendeu? Mas é uma experiência de vida incrível, pô. Fazia o que eu amo, né, que é jogar futebol. Brinquei aqui, as cifras hoje são um pouco melhores, mas na época também depende muito da qualidade do jogador, enfim, dava para se ganhar bastante dinheiro lá. Inclusive temos o caso do Sheik aí, né, dos caras, mas eu era o operário da bola, então não cheguei nesse patamar aí não, mas foi muito bom, assim, uma experiência muito boa, tanto pro ser humano quanto pro atleta também. E o Sheik lá, ele tinha um tigre de estimação mesmo? Era coisa desse nível? Os caras eram diferentes mesmo, cara? Então, não sei, cara, os caras contam muita história dele lá, mas na época que eu tava lá, ele já não estava mais, né? Eu lembro que lá eu joguei contra o Ricardo Oliveira, tinha outros jogadores lá de, assim... Jogava a mesma liga? Isso, no mesmo campeonato. O time do Ricardo Oliveira foi até campeão, era ele, o Abel Braga era o treinador. Eles ganhavam tudo lá. Falaram até que tinha que trazer um avião só pra trazer os bichos que eles ganhavam lá. Caraca, o bagulho era de verdade, né? A barquinha lá é diferente, a gente tava. É uma barca muito boa, vale a pena. Quem tá na dúvida aí se vai ou não, pode ir. Tem o selo do Robinho aqui, ó. Vai que a barca é boa. Vai. E você falou de começar, né? Que você veio do Morro do Cabrito. Cara, como é que é teu início? Porque assim, você começa em Volta Redonda, se destaca muito rápido, né? E aí, pô, vai parar no Vasco da Gama, que é um dos maiores clubes do Brasil, né? E como é que é? Porque assim, você viveu o sonho do jogador, né? Que vem do interior, que vem de uma região que não é centro, né? Que é, pô, vamos destacar num campeonato e vai vir uns clubes grandes atrás de mim. Você viveu exatamente isso. Como é que foi esse teu início lá em Volta Redonda? Exatamente. Eu iniciei no Estrela da Manhã, né? Escolinha lá do meu bairro. Até que nessa escolinha saiu o Dedé, que a gente já tinha comentado aqui na pré-resenha. Uhum. E o Madison chegou a jogar alguns torneios lá com a gente também. O Marcinho, que virou profissional, também jogou no Corinthians. Então, revelou alguns jogadores. E de lá, o treinador começou a fazer... Na época tinha muitos núcleos, né? Então, a gente era o núcleo do Botafogo. Então, me destaquei no campeonato lá e vim fazer um teste no Botafogo e acabei ficando. Então, fiquei 6 meses morando em Marechal Hermes lá, né? Tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. Acabou que fui dispensado e nessa minha volta teve um torneio lá que a gente jogou contra o Volta Redonda e eu fui... me chamaram para jogar no Voltaço. Então fui dos 13 aos 20 anos no Voltaço. Me profissionalizei com 19. E é aquilo, né, cara? A gente, desde novinho ali, como vocês falaram, a gente tenta vir para o Rio primeiro, que é um centro ali onde estão os melhores, onde tem mais oportunidade. Mas não deu para ficar. Tem esse negócio de maturação hoje, sendo agente, eu entendo, né? Que você pega um jogador com 13, mas... ele não serve para um time grande agora com 13, mas de repente quando ele tiver com 17, com 18, ele vai maturar e vai servir. Foi isso que aconteceu comigo, precisava de mais tempo, de desenvolver, tive a maturação tardia, mas Volta Redonda foi bom, que eu estava perto de casa, perto da minha família. O pessoal lá me deu bastante atenção, então fizeram um trabalho muito bom. Volta Redonda revela bastante jogadores, né?
graças a Deus eu pude profissionalizar lá, depois fazer um bom campeonato e ser contratado pelo Vasco. O bom que você fala do Volta Redonda é que também dá até essa tranquilidade, né? Como você falou, tem a questão da tua família estar perto, isso a gente já sabe, inúmeras histórias de jogadores que sentiram muito, né? O fardo de ficar longe da família e tudo mais. E tem a questão também de ter um pouco mais de tranquilidade nessa transição, né? Porque uma coisa é você subir tendo que mostrar serviço na hora e resolver problema que não foi você que causou, e uma coisa é você ter esse tempo de transição, de subir para o profissional, fazer todo esse trabalho com calma, para você poder jogar bem, né? Você darem tempo ao tempo para você conseguir ter essa maturidade em campo, né, cara? Com certeza. E lá o Volta Redonda foi muito bom nisso, entendeu? Mas que tinha a pressão ali de alto rendimento, você tem que performar, mas eles tiveram paciência também, subir na hora certa, na hora que tinha que subir mesmo, e graças a Deus deu certo. Funcionou. O maneiro é que tu se destaca contra o Volta Redonda e você vai pro Volta Redonda. Depois você faz aquele Carioca de 2009 ali. Tu tira onda, acho que foi um jogo que você mete até gol no Vasco, né? Sim. Chama a atenção da galera do Vasco e de repente chega lá uma proposta. Como é que foi isso aí? Então, no início eu nem tava jogando. A gente tinha 7 atacantes na época. Eu era o sexto e o Caio Canedo, que era o talismã que foi pro Botafogo, depois era o 7º. Caio ainda tinha idade de juniores, desceu e eu fiquei o 7º atacante. Foi indo. Só que o primeiro turno a gente foi só tomando taca, foi, né? Não tivemos resultado. E começou a trocar, e chegou a minha vez, entendeu? Subiram o Caio e falou, agora é a vez dos meninos. A gente já tentou de tudo, não deu certo. E graças a Deus a gente tinha feito uma boa pré-temporada, a gente já se conhecia por ter jogado junto na base, então entrosamos ali na frente e fizemos a gente começou a jogar na última rodada do primeiro turno. Era a época Taça Guanabara, né, Taça Rio e tal. Então deu liga, fomos bem, e aí no jogo contra o Vasco lá foi até um jogo bom também. Eu pude fazer gol, o Dedé fez gol também. Tava do lado do Dorival Júnior ali, fiz uma gracinha, então acho que chamou a atenção. E dos outros jogos também, né? Fiz gol contra o América, fui bem contra o Fluminense no Maracanã. E isso despertou não só a atenção do Vasco, como de Flamengo também, Palmeiras, outros clubes, graças a Deus. O jogo que você falou, no caso, é um 5-3 pro Vasco, né? Que é um jogo assim, tudo bem, o Vasco ganhou e tudo mais. Só jogo que, aberto, né? Jogo bom. O Volta Redonda meter 3 gols no Vasco não é todo dia. Então, assim, no ruim, o Dorival olhou e falou assim, irmão, quem são esses garotos ali? Quem são esses moleques? Não, eu acho que naquela época botaram fumo, ainda tinha aquela parada de os times pequenos, eles não tinha. Hoje você vê muito time pequeno que é SAF. Eu vê muito time pequeno bem organizado, que joga contra um time grande. O cara, já tem um esquema tático ali bem desenhado pra pegar um time grande, não vai tomar 6-0, não vai tomar 7, se bem que naquele ano que tu foi no Vasco teve um 6-0 contra time grande também. Em breve a gente vai falar desse assunto aí. Sim. Mas, então, naquela época era mais comum você ver um Flamengo golear um Cabo Friense. E aquele time do Volta Redonda fez frente, era um bom time, né? Tu chegou a jogar com cobra da bola ali, né? Jogou com o Júnior Baiano, o Dedé depois se tornou um mito, né? Então, fez uma carreira bonita no futebol. E você também começou a botar a tua cara ali, chamou o interesse do Vasco e foi pro Vascão. Exatamente. Além desses que você citou, nesse time tinha Preto Casagrande, um grande jogador, né? Jogou no Santos, Fluminense, Bahia. Tinha o Robson Luiz, que jogou no próprio Vasco também. Então, tinha bons jogadores ali. Acho que Fábio Bala também, jogou no Fluminense. Tinha bons jogadores, mas não deu certo. O futebol acontece disso. Às vezes você monta um elenco bom, mas ali dentro de campo as coisas não funcionam. Depois que trocou, botou uma molecadinha da casa ali. Resolveu. O Dedé e o Júnior Baiano, as duas torres gêmeas que eu brinco, né? Na zaga, o Júnior Baiano, dispensa apresentações, né? Cara de jogador de seleção. O Dedé é um potencial enorme de seleção também, mas nessa época a gente já sabia que ali que já conhecia ele e tal, mas ainda não estava no patamar de seleção. Junto com a experiência do Júnior Baiano ali, com a força a qualidade que ele tem no 1 para 1, virou o que virou aí posteriormente, graças a Deus. E é maneiro isso, né? Porque juntava muito disso. Na defesa, você tem o Júnior Baiano, que rodou tudo, seleção, Flamengo, só time grande, vivenciou o ápice que um jogador de futebol pode, já tava com uma experiência absurda, e um jogador de muita qualidade surgindo. Então, assim, você consegue unir o útil ao agradável, né? Que é, a correria. Dedé, vai ter que correr por mim e por você. E eu vou te dar a experiência, eu vou encurtar os espaços, eu vou entender os atalhos aqui, e aí gera essa tranquilidade, né? E, com a defesa mais tranquila, até mesmo para vocês que são mais jovens, correr mais, sair mais na cara do gol e tal, fica mais tranquilo, né? Exatamente. Na época o treinador era o
Ailton, daquele que fez o cruzamento pro Renato Gaúcho fazer o gol de barriga, né? Então. Ailton, grande jogador também, um abraço, treinador, macaco velho, sabia tudo da bola, entendeu? Percebeu logo isso e mesclou ali bem a experiência com a juventude, e graças a Deus deu certo. E nessa época o Volta Redonda vendeu 3 jogadores, que foi eu, o Dedé e o Caio. O Caio vai pro Botafogo também nessa época, né? Isso. O Caio, se eu não me engano, ele passou pelo Cruzeiro antes. Ele foi pra base do Cruzeiro, que ele ainda era juniores, entendeu? Então ele foi pra base do Cruzeiro, mas eu lembro até que na época ele falou, porra, não dá não, aqui tem muito mato, não dá não. Aí conversou com o empresário, que era o mesmo empresário meu, e trouxe ele pro Botafogo. Mas ele ficou, acho que, sei lá, uns 1 mês ou 2 meses no Cruzeiro, depois já veio pro Botafogo. Já. E na época lá, como é que teu empresário te anuncia? Tu tá, de repente, de frente de tipo assim, se depara com o Flamengo te querendo, com o Vasco também, Palmeiras. Como é que tu analisou isso tudo aí? Qual foi o caminho que você escolheu seguir ali na hora? Teu raciocínio, que vai ser melhor pra minha carreira se eu pegar isso aqui. Primeiro, eu não tinha ideia do que seria melhor. Eu estava muito feliz, realização de um sonho, né, cara? Eu não imaginava, assim, tá tão rápido num time grande. Eu acho que o time grande com 20 ou 21 anos, se eu não me engano. Eu lembro que ele mandou um táxi lá na minha casa me buscar, tava até na rua com a molecadinha assim, chega um táxi lá do nada, a gente lá no morro não era acostumado a subir táxi, né? O que é isso? Aí minha mãe foi lá me falar, que era o meu empresário que queria conversar comigo, vim aqui pra Barra da Tijuca, e ele chegou aqui, tinha os 2 contratos, né, do Vasco e os 2 contratos não, as 2 propostas, do Vasco e do Flamengo. E falou lá o que era de vantagem de um para outro, e falou para eu voltar para casa e pensar e escolher. Minha mãe vascaína doente, daquela de dar porrada nos outros na rua. Minha madrinha também, a minha família, a maioria é vascaína, entendeu? Muitos flamenguistas também. Em relação ao Palmeiras, foi o Júnior Baiano, que era amigo do Vanderlei Luxemburgo, né? E falou que tinha uma possibilidade de ir pro Palmeiras também, mas ainda não tinha nada certo, não tinha uma proposta concreta, mas ele já sabia que tinha um jogador bom aqui que poderia ser contratado. Teu nome lá, né? Mas aí eu conversando com a família, escutei um pouco também o Reinaldo, que era Reinaldo Pita, que era o meu empresário, e acabei decidindo ir pro Vasco. Na época, assim, foi uma decisão muito difícil, porque tinha essa questão, né? No Vasco, o time que tinha acabado de ser rebaixado, então ia jogar a Série B, te daria muito mais oportunidade para você mostrar teu futebol e ser importante também, né? E o outro lado tinha um Flamengo, que era, de certa forma, uma incógnita, até porque ninguém naquele começo ali, pós-Carioca, cogitava que podia brigar pelo título, mas acabou que se formou um time campeão brasileiro. Como é que foi essa decisão, assim, de você olhar e falar, cara, eu acho que pro meu futuro, pro que eu imagino pra minha carreira, é melhor o Vasco? Ou também teve muito essa questão do coração, de ver sua mãe querendo que você jogasse no Vasco e tal? Acho que teve de tudo um pouco, cara. Eu escutei também o meu empresário, eu sempre escutei os mais velhos, entendeu? Independente disso, ele não falou que era por ir pro Vasco, mas disse que por eu ter feito gol contra o Vasco, por ele ter conversado com o Rodrigo Caetano, pelo Dorival Júnior me querer, as chances de eu jogar seriam maiores, entendeu? Mas ele falou, a decisão é sua, tenho total confiança que se tu for pro Flamengo, tu vai jogar também. Eu tava numa época muito boa, enfim, mas assim, era... Qualquer um que eu escolhesse, eu teria sido campeão brasileiro, que em 2009 o Flamengo foi campeão também. Verdade. Então, pra mim foi de boa, não me arrependo. Gostei muito de ter jogado no Vasco, um time que tá gravado no meu coração. Fiz muitos amigos lá e agora, sendo empresário, pretendo ter jogador lá, se Deus quiser. Com certeza. E você falou do Dorival, né, cara? Pesou muito isso também a seu favor, a questão de, você jogou contra o Vasco, contra ele, consequentemente, né? Ele te viu jogando ali e gostou do teu futebol, pediu a sua contratação. Como é que foi esse primeiro contato com ele, quando você escolhe, serei jogador do Vasco? Aí a negociação termina, você assina o contrato e tal. Como é que é o seu primeiro contato com o Dorival, você lembra? Não lembro exatamente. Eu lembro que ele me deu as boas-vindas lá, eu meio muito nervoso, né, cara? Vi os caras na televisão, tudo ali, agora eu tô aqui, foi meio que um choque, assim, entendeu? No início. Mas, cara, eu tava muito feliz, entendeu? Então, qualquer coisa ali que tivesse sido falado pra mim, eu ia abraçar, ia gostar. Eu me lembro que a recepção foi muito boa. O Vasco é incrível, cara. Quando você entra lá dentro, você aprende a amar aquele clube, entendeu? Então a recepção foi muito boa, tanto dos jogadores, da galera que trabalha ali, portaria, rouparia, as tias da cozinha, tudo muito diferente no Vasco, entendeu? E muito profissional também, pelo lado do Rodrigo Caetano, né? Você conversar com um cara daquele ali que, querendo ou não, hoje não era o Rodrigo Caetano que é hoje, mas era um cara que já tinha tido muito sucesso no Grêmio,
É um cara que jogou futebol, então o jeito deles conversarem ali, eu falei, opa, aqui é diferente, mano, o sarrafo tá lá em cima, então não posso dar mole, tenho que me dedicar bastante aqui para fazer valer a pena. Mas no mais, o que ele me falou mais foi dar as boas-vindas mesmo e falou que não queria que eu fizesse nada diferente que eu já vinha sendo feito no Volta Redonda. Até te perguntar do Rodrigo Caetano, porque não sei se tu viu, viralizou, não sei se foi o Bastos falando que tava ele e o Dedé passeando, o Rodrigo Caetano encontra com ele, aí com aquele sotaque de gaúcho, zoou o Dedé tava de chinelo. E ele tinha esse ímpeto mais de cobrar, assim, do jogador mesmo. Era... Demais, irmão. Aquele cara ali é até meio complicado, assim, você fica muito com medo dele. Ele, do mesmo jeito que ele te pressiona, mas ele te dá confiança pra jogar também, né? Eu lembro que no início a gente chegava lá pra almoçar, né? Pô, alimentação boa e tal. Eu falei, vou aproveitar, né? Aí ele passava aquele sotaquezão de gaúcho dele. Pra comer é um leão, né? Mas pra jogar é um gatinho. Então, cara, caramba, o Rodrigo tá ali. Ele vinha pra cá, eu já ia pra lá, que tinha muito medo dele. Mas assim, a parte técnica dele, de trabalho ali, dispensa comentários também. Pra ele tá na seleção hoje é porque o cara é fenômeno. Eu lembro que ele vai pro Flamengo, cara. E eu tava no jogo que ele tipo se despede, né? Em São Januário. E a torcida canta, fica o Rodrigo. Então o cara é um monstro, pô. Não, ele vive, pô. O primeiro grande trabalho de dirigente dele é o do Vasco, porque ele sobe ganhando o campeonato, aí continua ali, conquista o título da Copa do Brasil. Monta aquele time, né? Monta o time que ganha a Copa do Brasil e tal, aí vai pro Flamengo. Participa do título na verdade ele chega em 2014 no Flamengo e aí participa da reestruturação do elenco e financeira do Flamengo, né? Então assim, toda a montagem ali, pô, imagina a experiência que um cara desse tem e profissional absurdo. Tu vê que todo mundo só diz elogios. Tem a parte da resenha, obviamente, que brincou também e tal, mas assim, são muitos elogios, né? É um profissionalismo absurdo, imagino que você tenha visto isso no Vasco também, né? Então, com certeza, o profissionalismo dele é exemplar, cara. Eu até fiz a gestão de futebol agora pela CBF, a gente tive o prazer de ter uma aula dele lá, a gente conversou um pouco, lembrou da época de Vasco, e cara, qualquer meia hora que você tem com ele de resenha é como se tivesse lido um livro, entendeu? O cara sabe tudo de bola não é à toa que tá na seleção brasileira, né? Vou te falar agora uma coisa, você conviveu com o Rodrigo Caetano, eu queria saber se você chegou a conviver ou tem alguma história que você lembre com o Dinamite. Porque ele era presidente do Vasco naquele momento, estava ainda passando mandato por um período certo, até de uma desconfiança, né, por conta de 2008 e tudo mais. Como é que você tem alguma resenha com ele de avistar o Roberto Dinamite, dar uma tremida assim, falar, cara, é o Roberto Dinamite, o que a gente fala? E tal, você também é atacante, então assim, querendo ou não, tem uma certa proximidade, ele vai querer... algum conselho dele, talvez? Vai querer dar alguma dica e tal, como é que foi o Roberto Dinamite? Com certeza, o Roberto, é do jeito que você falou, a gente via ele já dava uma tremida, né? Eu era meio medroso nessa época, só que eu tinha mais medo do Rodrigo do que do Dinamite. Isso aí é certo. Querendo ou não, o Dinamite tava com um sorrisão no rosto, né? Com certeza, o Dinamite é mais assim, né? De tá sempre rindo e tal, e o Rodrigo mais no trabalho ali firme no dia a dia. O Rodrigo a gente via todo dia, o Dinamite não. Então, mas mesmo assim, né, cara, o Roberto Dinamite, maior artilheiro, maior ídolo da história do Vasco. A gente sabe da grandeza dele, então você fica meio acanhado na frente do homem. Mas a gente teve uma história, a gente foi no Clube Comercial em Volta Redonda, teve uma colônia de férias lá que queria um Roberto Dinamite, mas um jogador do Vasco que me chamaram, por ser da cidade, e fui junto com ele. E eu lembro que nessa época eu dei uma atrasadinha, quase que foi igual hoje aqui. Uhum. Então quando eu cheguei lá, ele brincou comigo. Pô, tu é daqui, quer chegar atrasado? Não sei o quê. Pô, desculpa aí, presidente, tal. Peguei um trânsito ali, não sei o quê. E aí a colônia de férias, que era um monte de criança, né? E eu lembro de estar assinando aqui do lado, eu olho assim, e o Roberto Dinamite do mesmo tempo olha pra mim também e começa a dar risada. Criança agarrada na perna dele e tal, aquela muvuca toda. Aí você vê, né, a grandeza do cara e a humildade dele, entendeu? De estar ali no meio ali e dando atenção para todas aquelas crianças. Então, o momento que eu tive com o Dinamite que ficou marcado para mim foi esse, entendeu? Fora isso, eram os vídeos mesmo dele jogando, que a gente vê, que fica até hoje gravado na memória aí, que o cara era monstro. Diferente demais, né, cara? Agora, você falou uma coisa interessante, né? Uma coisa que a gente até conversa, né, às vezes. O Vasco é interessante, é diferente. É diferente em que sentido? É diferente que em 20 anos aí de crise,
o jogador passa pelo Vasco, é o que você falou, cara. O jogador passa pelo Vasco e fala assim, cara, tem uma parada diferente aqui que eu consigo sair daqui. Eu, às vezes, até tomei porrada de torcedor. Fui xingado por torcedor, mas eu amo esse time. Eu consigo ter um carinho pelo Vasco. E aí você que é jogador, você que vai poder me responder o que tu acha que pode ser isso, cara. Porque muitos relatos, eu vi até um vídeo do Maicon, ele foi no Charla e falou isso, falou que pô, o carinho que ele tem pela torcida do Vasco é como se tivesse virado vascaíno. Sim. Tu acha que realmente tem um ambiente ali que favorece isso, faz com que o jogador, não vou dizer que se torne um torcedor, mas que tem um carinho especial pelo clube? Não, com certeza, é um clube muito gigante, entendeu? Não tem como, você entra ali, a atmosfera do Vasco é diferente. É o que você falou, é amor e ódio. Então não tem como. A torcida de massa muito grande, que apoia, que está sempre junto ali, independente da fase do time. Então não tem como você entrar no Vasco e não ficar marcado na sua vida, entendeu? E é aquilo que você falou, é amor e ódio. Uma hora vai te dar porrada, outra hora vai te aplaudir, mas é um clube que, pô, a gente falou aqui, Roberto Dinamite, você vê Edmundo, Juninho Pernambucano, o sarrafo tá lá em cima, então é normal que o jogador de agora vai tomar pressão, entendeu? O Vasco tá acostumado com uma qualidade muito grande. E a torcida é exigente, tem que ser mesmo. Torcida de time grande é isso, cara, não tem jeito. Não quer sofrer pressão, fica em casa, né? Não joga em time grande, né? Pô, e o Vasco, cara, a torcida carrega muito o time, né? Tem essa sinergia, tem essa importância pro Vasco, né? O quanto que São Januário faz a diferença, o quanto que o torcedor vascaíno faz a diferença. Você lembra de alguma história, seja alegre ou até mesmo um pouco mais tensa? Porque assim, a gente vê direto, né, que a torcida do Vasco às vezes invade o CT ou pressiona no aeroporto. Você lembra de alguma assim, de olhar e falar, cara, a torcida do Vasco não é pra brincadeira não? Ou até uma resenha engraçada, fulano passou um aperto e chegou contando e tal. Assim, eu tenho um cara daquele elenco lá que chegou uma história pra mim que passou um aperto, depois no off a gente conversa. Então, cara, como diz a música, né, Vasco da Gama é religião, então ali não tem jeito, irmão. O time tá mal, a torcida vai cobrar. E quando eu tive lá, com certeza, teve um episódio deles invadindo o campo, né? Eles entraram dentro do campo, os caras já veio pra porrada e tal, aí já teve que segurança chegar ali e intervir. Outra vez eles entraram dentro do vestiário, entendeu? E fora, às vezes, carro que quebra, enfim. Mas faz parte do pacote, irmão. Eu prefiro 1000 vezes isso aí do que... Por exemplo, eu joguei, não desmerecendo, mas eu joguei no Catar também. No Catar é só a família que vai ver o jogo, não tem pressão nenhuma. Você sente até falta disso, cara. É lógico que não pode extrapolar, né, cara? A gente tá falando assim, ter uma pressão, beleza, mas quando parte pra agressão física, alguma coisa assim, já não acho tão certo. Mas, infelizmente, no Vasco aconteceu esses episódios, sim, e eu me lembro da torcida entrar dentro do vestiário lá, mas graças a Deus não rolou agressão nem nada. Uma pressãozinha ali de leve que dá uma tremenda na base, é complicado, irmão. Você vê a Força Jovem na tua frente te xingando e mandando tu correr, tem que correr, não tem jeito. Corre dobrado. E você hoje é agente de futebol, né? Trabalha com a gestão, então você cuida de muitos atletas que estão surgindo, vários em clubes grandes, ainda bem. Se Deus quiser, mais ainda vão surgir. O que você fala para um jovem desse? Porque eu sinto que da sua geração para a geração atual mudou muito a forma como o jogador vê o futebol. Porque na sua época ainda não tinha muito essa questão de rede social, de influenciador, de tu botar a cara no Instagram e tudo mais. E hoje já tem. Então assim, o jogador ele tem que ter cuidado. Até às vezes, perder um jogo, não posta uma foto, às vezes num churrasco ou numa balada, às vezes o torcedor vai te ver numa festa, vai tirar uma foto, vai mandar pro repórter X, aí postou no Instagram, ferrou, todo mundo vai ver, fulano na festa. Como é que você às vezes dá esse clarão assim pro jogador, tipo, tem que tomar cuidado com isso, o torcedor tem isso aqui, se isso aqui acontecer, não vai pro lado negativo, tenta tirar algo de positivo disso? Então, como você mesmo disse, mudou muito, né, da minha época para agora. A maioria dos atletas que eu tenho ainda são de base. No profissional só tenho 2 atletas que ainda também não estão em clube assim de massa, como é o Vasco. Já na galerinha da base já tem jogadores no Botafogo, no Bahia. Então, a minha abordagem com eles é mais de mostrar para eles que hoje em dia, como você mesmo disse, é muita rede social e tal, mas ele tem que aparecer dentro de campo. Entendeu? Ele tem que mostrar dentro de campo. Porque uma coisa é você aparecer em foto, em
em jornal hoje em dia não tem mais, mas em podcast ou qualquer uma coisa assim, para isso acontecer você tem que aparecer no campo, entendeu? E eu acho que diminui um pouco a paixão hoje em dia. Antigamente, na minha época, a gente só jogava bola, não tinha rede social, não tinha nada, só jogava bola. Hoje em dia os meninos, quer postar uma foto, como você mesmo diz e tal, acaba mudando a atenção para isso ao invés de focar 100% no futebol, entendeu? Outra coisa que é muito diferente é a questão de família. Minha mãe e meu pai nunca conversaram com diretor, com empresário, com ninguém, entendeu? Eu só fui ter empresário depois de profissional. Hoje em dia os moleques de 11, 12 anos têm profissional, contrato, né? Tem contrato. Já assina com material esportivo, às vezes contrato esportivo. Absurdo. Cada ano que passa eu vejo, há um tempo atrás a gente via, um jogador de 16 anos assina com a Nike, por exemplo. Aí virou jogador de 14. Aí um jogador de 9 anos, inclusive até do Vasco. Me fugiu o nome dele agora. Foi o jogador mais jovem a assinar um contrato com a Nike. Acho que ele tem 9 anos. E, cara, daqui a pouco eles vão buscar no berço. Sai da maternidade, esse aí é bom. Assina canhoto, assina aqui. Joga a bola. Assim ele dominar com a esquerda, a gente já assina. Uma outra parada também que eu acredito que tenha mudado, né? A parte do mental também do atleta, porque eu vejo hoje, tem até alguns amigos, né, que atuam nessa área, os caras, eles cuidam do emocional do jogador, ele faz um trabalho, não é nem coach, né? Às vezes tem uma psicanálise, um psicólogo, ele cuidando de um atleta, faz quase que uma preleção individual antes dele para a preleção e tal, aí para ajudar a lidar com a pressão, ainda mais jogador de time grande. E tem clube que já incentiva a fazer isso mesmo, contato de fulano aqui, fulano é bom para isso, procura ele, manda mensagem para ele, vai te ajudar, cuidado para você não sentir a pressão, não ficar... Porque tem jogador que se perde, né, no meio do caminho. E eu acho que na tua época era um pouco bem diferente, né, essa parte. Não, com certeza. Não se falava em psicologia na minha época no futebol, né? E o exemplo que vocês deram dos meninos de hoje em dia, a gente tem que ter para eles e para os pais também. Porque às vezes é pai de jogador, cara, que é complicado. Às vezes acaba atrapalhando a carreira do atleta. O pai, a verdade seja dita, ele não entende de futebol como um cara que jogou, como um treinador, como empresário. Então, às vezes, dá pitaco aqui, estão fazendo isso com meu filho, não sei o quê. Nunca a culpa é do atleta. A gente não pode esquecer que essa é uma fase de formação, entendeu? Então, é normal. Você já tem que ensinar para ele que ele ficar no banco faz parte do futebol. Entendeu? Você não pode chegar, meu filho tá no banco, vou ter que botar para outro time, igual muitos pais querem que os agentes façam, entendeu? Pro outro lado também tem agentes que acham que o menino é só um produto, e não é, ali por trás tem um ser humano, então você tem que saber conversar com ele, explicar, saber incentivar, mostrar que aquilo ali é alto rendimento, mas que também ele é um ser humano, entendeu? A vida dele não é só aquilo ali, ele tem mais 1 milhão de coisas pela frente. Só que mudou muito, e você falou de questão de psicologia, eu tô até fazendo um curso de psicologia no futebol, mesmo, cara? De análise de desempenho e mercado para corroborar com o que eu vou falar com o meu jogador, entendeu? Uhum. Para tentar mostrar para ele ali, não passar só a parte prática de campo que eu tive, mas como a parte também psicológica é muito importante. Eu falei isso numa entrevista não, né? Numa palestra mini palestra que eu dei na CBF, no meu curso de gestão lá, que o mental é o mais importante hoje em dia. Ele tem que ser bom jogador, mas se o mental dele não estiver funcionando, ele não vai desenvolver muito bem. Igual já aconteceu comigo, teve time que eu era um jogador e teve time que eu era outro jogador, porque o mental não estava legal, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa época de formação, assim, com essa rapaziada, para que a gente transforme os que tiver que virar atleta em bons atletas, e os que não forem virar também para não se frustrar, né? Não ter problema psicológico, etc. Tem essa questão, né, do mental forte, porque é o que você falou. Tem muito pai até que às vezes acaba, de certa forma, até estragando um pouco a carreira do filho por não ensinar o filho a lidar com a frustração, né? Cara, você não pode ficar puto que você tá no banco. Você tem que tentar arrumar teu jeito de virar titular. Corre atrás, busca, se esforça mais, treina mais, chega mais cedo, sai mais tarde. E não lidar com essa frustração. Não, eu tô sendo perseguido. O treinador não gosta de mim. O empresário quer me prejudicar. Sei lá, enfim, né? Entre vários motivos. E a gente vê muito jogador do alto rendimento. Ainda bem que essa discussão começou a acontecer, né? E você falou que na sua época não existia, mas, a gente vê, por exemplo, o Hugo Souza, que é um goleiro renomado, cotado para ir para a Copa do Mundo, falar abertamente, cara, eu no Flamengo não me sentia bem. Depois que teve todas aquelas situações, eu não conseguia entrar em campo, eu não conseguia jogar. Eu sabia que eu sabia jogar,
Só que eu chegava na hora do jogo e desaprendia. Tipo assim, não tem explicação. Aí tu vê agora no Corinthians, ele ganhando título, pegando Convocado pênalti, direto. convocado direto. Campeão. E você fala, pô, ele tava de sacanagem? Não, é justamente isso. É como que a psicologia muda. E quantos jogadores não ficaram pelo caminho por não ter esse cuidado, não ter essa conversa, né, cara? Exatamente. Muitos jogadores ficaram. Hoje em dia, graças a Deus, tem se falado muito nisso. A tendência é que só aumente. Até porque, pra mim, a principal vertente do futebol é o psicológico, cara. Você pode ser o melhor jogador. Você deu o exemplo do Hugo. Tá num lugar que não tá feliz, não tá se sentindo confiante, não vai acontecer. Então, se os clubes já implementam, só que isso aí também é uma coisa que eu até falei sobre isso numa vez, que é complicado. Eu, quando era jogador, por exemplo, teve clubes que tinha a parte do psicólogo no clube. Só que aí como é que eu ia falar pro psicólogo que eu tava passando por algum momento difícil? Porque eu tinha medo. Ele falou, não, pô, se eu falar com ele que eu tô mal, ele vai chegar, vai contar no treinador, o treinador vai me tirar. Então a gente tem que saber de uma forma com que os clubes podem fazer com que os jogadores tenham confiança no psicólogo, entendeu? Ou fazer o contrário, o jogador fazer por conta própria, fazer o empresário fazer, que é o que eu quero fazer com todos os meus jogadores, ter um coach ali, um psicólogo já diretamente para eles, para prepará-los para isso. Deixar o atleta mais confiante, né? Para deixar o atleta mais confiante, que é igual um treinamento físico, é igual um treinamento técnico, é um treinamento psicológico. Ele precisa da cabeça, da tomada de decisão, precisa estar confiante para jogar. Então é uma coisa muito importante que a gente precisa estar introduzindo muito aí no futebol. Você puxar na tua memória, tu consegue ver isso na tua carreira? Tipo assim, no time tal, foi meu auge ali, eu tava, voando mentalmente, digamos assim. E no time X aqui, eu acho que, faltou um pouquinho de confiança, faltou talvez um encaixe com o grupo. Tu consegue ver que isso aconteceu contigo em algum momento? Cara, aconteceu no mesmo clube, no Vasco mesmo, cara. Eu cheguei muito bem, vindo muito bem do Volta Redonda, muito bem no Vasco. Já cheguei no primeiro jogo titular e fui jogando. Aí aconteceu uma situação de eu ser expulso com 7 minutos de jogo. Foi um jogo contra o Vila Nova lá. 7 minutos, o cara meteu a mão no meu rosto, eu revidei e fui expulso. Aí, meu irmão, no vestiário aquela dura, né? Time grande, alto rendimento, cobrança. Tomei a dura que eu tinha que tomar. E beleza, fiquei um jogo suspenso. No outro jogo foi contra o Bahia, acho que lá em Pituaçu. E não fui bem no jogo, fui mal. E o Vasco aquele ano, todo mundo era bom. Se jogasse 2 jogos maus, já tinha outro ali que tá pedindo passagem e teve que jogar. Então, nisso eu caí do time, o Dorival me tirou. E aí dei aquela murchada, né? Caí do time e tal, não sei o quê. Como se visse a oportunidade de ir embora, né? Exatamente. Então, comecei a treinar mal. A bola já queimava no meu pé, já era outro jogador, entendeu? Dentro de um período de tempo curto. E eu lembro que isso foi até uma coisa que eu achei muito positivo no Dorival Júnior, que foi isso. Ele sempre dá atenção para todos os atletas. Ele dá treino para os titulares e vai lá no reserva e dá o treino também e tá prestando atenção. Então, um desses treinos que eu tava quebrando a bola, ele me chamou no canto e deu mais uma dura. Mas assim, foi um ponto positivo que eu senti confiança. Ele falou, eu que pedi para te contratar, o que tá acontecendo com você, pô? Antigamente não, sei lá, 3 semanas atrás, ninguém tomava a bola de você, tava no teu pé e ninguém conseguia tomar a bola. E agora você tá aí, a bola tá queimando no seu pé, tá acontecendo alguma coisa, o que foi? Eu falei, não, professor, nada não e tal. Ele falou, cara, você tá aqui porque você tem confiança. Você tem confiança, você é bom jogador. Só que desse jeito não tem como. Trabalha, que a gente tá te vendo e na hora que a oportunidade aparecer de novo, você vai entrar e vai estar bem, entendeu? Aqui seus companheiros também são muito bons, então você tem que respeitar a tua hora de jogar. Mas desse jeito tá aí, não tem jeito. Então eu senti o aviso dele ali, entendeu? E senti uma confiança. Falei, o cara tá me vendo e tal. Voltei a treinar bem e passou. Te trouxe de novo, né? Me trouxe de novo, me recuperei, tipo assim, no mesmo... E passou acho que 2, 3 jogos, ele me botou titular de novo. Ou seja, quando eu tava, antes de ser expulso, tava bem, aconteceu a situação, achei que tava largado. Treinei mal demais, depois consegui recuperar e voltar a jogar. Ele foi o melhor treinador, assim, que tu acha que passou pela tua carreira? Um dos melhores? Disparado o melhor. É mesmo? Muito bom. O Dorival é muito bom treinador. Como é que são os treinos dele, assim? Tem alguma coisa diferente que você viu? Você era um garoto novo ainda, né? Surgindo pro futebol, já num clube grande. Alguma coisa que ele fez num treino que te surpreendeu? Cara, o que me surpreendeu melhor foi isso aí, do jeito dele falar com o cara, entendeu? Porque às vezes o treinador não precisa... Um jogador estiver mal, às vezes não é só a parte física ou a parte tática, é o treinador chegar e mostrar pra ele que confia naquele cara, entendeu? Então isso ele fazia muito bem. Questão dos treinamentos, ele mescla, ele é muito...
ao mesmo tempo que ele estudou, sabe, o treinamento mais moderno e tal, ele foi jogador, ele é da época antiga. Então ele sabe também esse tato de chegar no cara e conversar, vamos dizer, no estilo mais, exemplo, Joel Santana ou Renato Gaúcho, que é mais da resenha e tal. Ele mescla essas duas situações. Sabe gerir o vestiário ali, né? Isso, sabe gerir tudo e é um cara muito técnico, entendeu? Então, na hora que ele... às vezes ele consegue perceber que um jogador precisa mais de confiança, ele vai e tal, ele tem um jeitão dele de falar, mas é um cara que eu acho que ele mescla muito a velha escola com a atual e transformou nesse grande treinador aí que chegou até na seleção brasileira. E ele era sensação naquela época, né? Porque logo depois ele vai pro Santos, ele ganha título, ganha a Copa do Brasil, se eu não me engano, no Santos. O Muricy que ganha a Libertadores, né? O Muricy ganha a Libertadores, mas ganha a Copa do Brasil ele? A Copa do Brasil é com o Dorival. E ele tinha um timaço na mão ali. A gente até tava conversando aqui no off, né, Gustavo? O time do Vasco jogava Série A, pô, em 2009. Com certeza. Aquele time do Vasco ali, você tinha um Alex Teixeira, que depois vira rei na Ucrânia. Você tinha um Felipe Coutinho vindo da base. Rei na Europa. Rei na Europa, o pequeno príncipe de Anfield. Aí tu tinha ali também o Robinho chegando bem. O Carlos Alberto, campeão de Champions League, ele gosta muito de falar disso aqui. Pouco, né? E a gente quer trazer ele aqui para essa resenha. Então, Carlos Alberto, a gente está recordando tua Champions aqui com o gol dele na final. Então, tinha Carlos Alberto, que chega com um peso de ouro para ser o craque daquele time, né? O Pimpão também estava naquele elenco. Bem. Então, cara, era um excelente time. Tinha Fernando time. Praz, tinha Allan Kardec, Newton jogando demais. Newton. Ramon na lateral, que foi bem demais também. O Ramon surgiu também, né? Foi, Fagner. O Fagner tava naquele elenco. Era um time muito forte. O Elton fazia gol sem olhar o gol. A bola batia nele, era gol, pô. Tinha o Jefferson meio que eu gostava muito, canhotinho. Foi até o meio do campeonato. O Jefferson, ele fica naquele elenco da Copa do Brasil, né? Isso, ele tá no elenco que ganha a Copa do Brasil 2011. O próprio Dedé. Pô, a gente já citou uns 11 aqui, bons jogadores, que, pô, jogariam em clubes de Série A tranquilamente. Ou viveram até auge europeu, né? De alguns tem desses. até uma resenha aqui, não sei se o Robinho vai gostar muito de falar, não. Ele deve até imaginar que é momento lá ele do futebol aqui. Essa aí já, gostar ou não gosta, mas eu já acostumei, todo mundo fala disso. Até sabe, cara, o Hernani, cara. Hernani, meu parceiro. O bicho é resenha, cara. O Robinho mete um gol de cabeça, vai comemorar, lança um moonwalk ali, né? Faz uma dancinha. De repente o Hernani chega por trás. Se empolga, o Hernani se empolga. Momento lá ele. Momento lá ele pro Max. Um abraço, Hernani, meu parceiro. Mas nessa época ele me arrebentou, pô. Pior que eu nem percebi, cara. O Michael Jackson tinha morrido, né? E fiz o gol lá de cabeça, um mau golaço. Passe do Fagner. Cruzamento do Fagner. Aí beleza, fui ali comemorar e tal, mas aquela empolgação, todo mundo se abraçando, eu não percebi, pô. Aí o jogo rolou, acabou o jogo, todo mundo rindo. O Fabiano, meu parceiro, um abraço, Fabiano, era supervisor do Vasco na época, hoje ele tá na seleção brasileira, amigo nosso, ele rindo pra caramba. Você viu o que o Hernani fez? Eu falei, não, pô, o que foi na hora da comemoração, você não viu? Ele não viu, você vai ver amanhã no Globo Esporte. Aí no outro dia eu vi, no jornal, saiu em tudo. Pô. Aí o Hernani fazendo aquela merda, eu falei, meu Deus do céu, cara. Hernani, não tinha nada pra fazer naquela hora. Cheguei no outro dia e falei, neguinho, que merda é que você fez, cara? Pô, sei lá, tava feliz, gol de Robinho. Aí tu me dá uma carcada lá pra todo mundo ver, pô, jogo da Globo. Aí, só que o neguinho era muito resenha, cara. Era muito parceiro, muita gente boa. Só andava comigo ainda. Aí os caras caiu matando, entendeu? Só que ainda dei sorte, né? Era a época do streaming, que é hoje em dia, né? Não tinha Instagram, não tinha nada. Você vê, ficou tão famoso que até hoje o pessoal ainda lembra. Mas... eu tá rodando o Rios ali, aparece, cara, uma página do Vasco, sei lá, Vasco da Depressão. Aí aparece lá o gol do Robinho e o Hernani comemorando com o Robinho. Nunca mais comemorei gol dançando na vida. Me traumatizou, irmão. Falei, vai. Já comemora, você sabe. O Hernani deve nem lembrar disso, mas quem apanha lembra, tá, Hernani? Aí não tinha Instagram, graças a Deus. Se vier agora, eu tava morto. Não, agora ia viralizar esse Trend Topics da história. Aí a gente tá falando desse clima de resenha, tinha o Chulapa, né, cara, naquele Vasco. Luiz e Chulapa ainda. Tem alguma história com o Chulapa lá, cara? Ele Danone? Já tomou um Danone com o Chulapa? O homem gostava do Danone, né, cara? Com certeza, ali não tinha como. Nem ia perder essa oportunidade. O Chulapa até quem não bebe, né? Acabava o treino, ele, vamos lá pra casa. E ele é muito resenha, né, daquele jeitão dele. Aí chegava lá na casa dele, lá e Danone, tinha que beber, irmão, não tinha jeito não, porque nessa época eu ainda nem bebia muito, agora já aumentei um pouco. Mas chegava lá e resenha, ele contava as resenhas dele lá e tal, e era muito maneiro. Aí chamava o filho dele, chamava Romário, eu achava que era resenha, né, o filho dele chama Romário mesmo. Realmente é Romário.
Aí, mas foi muito maneiro, cara. Uma época muito boa. O Aloysio era um grande jogador. Tive o prazer de jogar com ele. Infelizmente, acho que a gente não tem muita foto junto. Antigamente não era tanto assim de foto. Acho que eu tenho uma foto só com ele. Vou até dar uma olhada lá. Se tiver, vou até postar em homenagem. Daquele elenco ali, se fosse fazer um ranking de Danone ali, quem que era o mais casca grossa ali pra esse combate? Rapaz, briga feia ali, hein, cara. É mesmo, velho? Nossa Ó, tinha o Carlos Alberto. Carlos Alberto era do Danone. top 3 ele pega, né? Carlinhos gostava também, mas eu acho que ali o Aloysio tava na frente, o Elton também chegava junto. Eu acho que gasolina pra meter gol, né, mano? Mas o Aloysio já é marca dele, né? O Danone não tem jeito. Eu acho que ele ganhava. Mas o Carlinhos também não fica pra trás, não. Pior que a gente fala muito do Aloysio, mas o homem metia gol, né, cara? Demais, tá doido. Ele era bom de bola. Ele não chegou a viver um momento, tipo assim, mágico no Vasco, né? Uma passagem tão braba como no São Paulo, por exemplo. Sim. Mas ele metia gol, pô, centroavante brabo. Não, com certeza, um ótimo centroavante, mesmo ele não tendo uma passagem tão brilhante quando teve nos outros times, a gente aprendeu muito com ele ali. É um cara muito de grupo, ajudou demais naquela... Porque às vezes a gente foca mais no cara que tá ali fazendo gol e tal, mas a galera que tá por trás, que tá no treinamento, que tá ajudando, que passa a tua experiência pra gente, que ali que era bem novo, pô, ter o Aloysio ali falando com a gente dá uma confiança tremenda, né, cara? Porque ele já passou por coisas que vocês estão começando a passar, né? Então ele já entende, já sabe como é que funciona. Isso faz toda a diferença. Você falou dos jogadores que estavam começando, você e Dedé eram os mais próximos, né? Porque jogaram juntos na infância, foram juntos pro Vasco. Então, o Dedé foi o teu grande parceiro, assim, nesse período? Talvez até aquele que ajudou a talvez essa transição ser mais fácil, por você saber que tinha um irmão ali contigo? Com certeza. O Dedé, a gente é amigo de... A gente começou nesse Estrela da Manhã junto, né? A gente tinha 8 anos de idade. Então, a gente já era amigo de longa data. Então, você tem um cara ali que você tem essa confiança, já te ajuda, você fica mais à vontade, entendeu? Mas, com certeza, no Vasco ali, a galera era... Eu lembro que quando eu cheguei, o Léo Lima, que a gente nem citou ainda do Léo Lima, eu via muito o Léo Lima jogar, né, cara? Eu era fãzão dele. Cheguei lá, e aí, Robinho, boa sorte, cara. Aí, tamo junto aí, precisar de alguma coisa e tal. Então eles te deixavam muito à vontade. Aquele grupo ali era muito bom, cara. Um grupo muito bom. Só um parênteses, que a gente manda mensagem pro Léo Lima direto no Instagram. É nosso sonho também, trazer o Léo Lima pra falar do cruzamento de letra aqui pro... Qual é? O apelido é cara de barata. Vem aqui no podcast aí, irmão. Tá dando mole. E você jogou com o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho surgindo da base, de vocês chegando também, sendo promessas pro Vasco. Como é que era essa interação com o Felipe Coutinho? Vocês criaram uma amizade ali por conta de serem os mais jovens também? Com certeza. O Coutinho era a joia, né? A gente tinha até medo de chegar nele no treino, apesar que não dava tempo, né? De chegar no homem. O apelido dele era Polvo, que parece que tinha 8 pernas. Pra tirar a bola dele era difícil. Mas é um moleque, que isso, um coração gigante, muito bom jogador. Acho que foi o melhor jogador que eu joguei na minha carreira, foi o Felipe Coutinho. Ele é craque. Já mostrou na carreira dele toda aí. E como pessoa também é igual no futebol. Muita gente boa. Aquela galera ali daquele elenco. Foi o melhor elenco que eu tive assim, na minha carreira. Acho que foi esse elenco do Vasco. Esse time do Vasco realmente... Cara, a gente normaliza o que faz o Alex Teixeira naquele ano, né, cara? Porque o Alex Teixeira, a gente lembra mais do auge dele na Europa, tudo bem. A gente via dia de terça-feira, dia de quarta-feira, Champions League... Gol do Shakhtar. Já esperava que era gol do Alex Teixeira. Para gol era passe. Gol era assistência. E ele chegou a ser cogitado como uma das maiores transferências também pro Chelsea na época. Mas ele prefere ir ganhar dinheiro e tal. E porra, o Alex Teixeira... Você disse que você não é shake, mas o Alex Teixeira, perto de um shake, ele vira. Ele é muito shake. Tá? Ele brinca. E é meu irmão também. O Alex Teixeira, a gente comentou, né, do Dedé, que a gente já era... Tirando o Dedé, que já era meu amigo antes do Vasco, o Alex Teixeira foi a minha melhor amizade ali, cara. Falo com ele até hoje, a gente já se encontrou algumas vezes. É um cara que me abraçou ali, que me deu muita moral, e que a gente fez uma amizade e consegui manter essa amizade depois de ter saído do Vasco, entendeu? Falando do Alex Teixeira, uma vez, não esqueço isso, estava no Rio Brasa, aí, porra, estaciona um dos postes mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim. Estaciona ali, eu falei, caraca, mano, aquele carro ali... diferente, mano. Tu até pra ver, pô, a lataria dele tá com um brilho especial, pô, esse carro é o Porsche do ano. Aí eu tô olhando assim, pô, vamos ver quem vai sair, né? Tá no Rio Brasa, toda hora tem um jogador, tem um artista, um cantor. Pô, quando desce ali do carro, Alex Teixeira, mano, eu falei assim, pô, vou ter que pedir uma foto, mano.
Tem que pedir uma foto. Só que é aquela velha história, né? Dá uma vergonha de atrapalhar o cara, não sei o que. Eu falei, não pedir foto não. Mas o Alex Teixeira é brabo, mano. É brabo. É demais. A gente foi campeão brasileiro e fomos comemorar numa pizzaria ali na Barra. E só andava eu e ele, né? Ele, meu parceiro, vamos sair daqui, porque na hora que acabar aqui a gente já vai embora pra gente fazer alguma coisa, né? Ir na praia, sei lá, fazer alguma coisa. Aí acabou ali a resenha, a gente saiu e ele tava no meu carro, né? Aí chegou na Avenida das Américas, eu tinha acabado de chegar do Volta Redonda, eu não tinha dinheiro, pô. Os caras tudo com dinheiro, com carrão, ainda tava de humilde. Meu carro, no meio da... Paramos no sinal, na hora que eu fui dar a partida, o carro... Quer dizer, o carro morreu e na hora que eu fui dar a partida não ligou. Aí ele olha pra mim, pô, meu parceiro, campeão brasileiro. Vamos ter que empurrar o carro. Eu falei, cara, reza aí, irmão. Se o carro não pegar, você vai ter que empurrar. Aí ele, meu Deus do céu. Aí, com muito custo, o carro pegou, filho. Aí a gente saiu e fomos fazer o que tinha que fazer, entendeu? Mas foi uma situação assim que eu lembro do Alex Teixeira que foi engraçado, que ele é muito da resenha. Então ele, depois, muitos anos ainda, ele, pô, quase você que faz eu empurrar carro. Já lembra da história. Ele é de Caxias, né? É. Duque de Caxias. Pô, ele é de Caxias, o Carlos Alberto é de Caxias. É verdade. Tem uma galera só boa. tem craque em Caxias, pô. Lá é a fonte dos craques, né? Cara? Alex jogou muita bola esse ano, não só esse ano. Depois você falou do Shakhtar, ele ainda foi pra China e sempre fazia gol demais na China lá. Era rei na China também, né? Jogava muito. Não, e é engraçado você falar dessa resenha com ele, porque é o glamour que a gente não... Os bastidores que a gente não imagina do glamour, né? Pô, jogador do Vasco, campeão brasileiro, mó resenha e tal. Aí imagina, tá passando a Avenida das Américas, vê o Alex Teixeira e o Robinho, acabaram de ganhar o brasileiro, empurrando. Tu lembra qual era o carro desse? Era um EcoSport. Aí. Mas tava velhinha já. Aí tu... Um carro bom ainda. Era um carro bom, pra aquela época de 2009 era um carro maneiro, era um carro top. Aí tu imagina, tu passa assim, pô, não era aquele cara que a gente viu ali ontem ganhando o Campeonato Brasileiro? Passou o torcedor, pô, porque a gente ficou um tempo ali parado, o carro não ligou rápido. Aí, vai, Alex, sai gritando. A gente, cara, meu Deus do céu, esse cara tem que pegar, irmão. Eles não podem viver empurrando. E como é que é? Até legal falar isso. Como é que é pro jogador essa coisa de ser reconhecido, cara? Você tá na rua, tá andando, joga num time grande, joga no Vasco, porra, 20 milhões de torcedores, tu vai andar na Barra da Tijuca, toda hora tu vai ouvir qual é, Robinho, beleza? Como que era isso? No começo é mais legal, depois enjoa, ou não? É sempre legal atender os fãs, os torcedores? Cara, eu sempre gostei, né, cara? Mas assim, eu não sou tão famoso quanto o Alex Teixeira, os caras. Eu acredito que talvez pra eles seja um pouquinho pior, mas eu sempre gostei disso aí, cara. Eu sou diferente, eu sempre gostei de ficar concentrado, muito jogador não gosta, eu adorava, irmão. Ficava no hotel lá tranquilão, comendo de boa, descansando. Tá vivendo teu sonho, né, mano? Exatamente. Eu sempre curti tudo no futebol, cara. Sempre gostei muito dessas coisas. Os caras reclamavam de viagem, eu tava de boa nas viagens. Não, vamos embora, vamos viajar, irmão. Então, Tem novos aeroportos, né? Então, assim, da galera chegar e conversar e reconhecer, né, o seu trabalho, pra mim sempre foi muito bom, cara. Não reclamo de nada disso aí, não. E como é que é aquela... Acho que ia dar até pra falar da... Pô, tem uma porrada de jogador no Vasco que eu queria saber se tu tinha história também, né? Até antes da gente começar a falar da tua carreira e você internacionalizar a tua carreira. Tu joga com o Dodô também, né? Exatamente. Artilheiro dos gols bonitos. E aí eu até brinquei no começo do episódio de goleada de 6-0 e tal. Tu joga aquela partida, tu vai pro jogo no Vasco e Botafogo. Acho que aquele jogo era a estreia do Louco Abreu, se tornou ídolo depois. Pro Botafoguense foi bom, porque depois acontece o que acontece, se torna campeão carioca. Eu tava lá naquela final triste, gol do Fábio Ferreira, do Louco Abreu de pênalti. Mas tu vai pra aquele jogo, aquele 6-0? Não fui, eu tava lesionado nesse jogo. Nesse ano de 2010, fiz a pré-temporada toda de titular. Era eu, Dodô e Coutinho no ataque. Bem demais, mas no último jogo, antes de começar o campeonato, eu torci o tornozelo. Fiquei um mês e pouco longe por causa do tornozelo. Foi uma lesão, assim, não foi grave, de cirurgia, mas que tomou um pouco mais de tempo. Me afastou bastante, fiquei de fora. Mas isso aí foi... Eu tava lá no estádio vendo o jogo e tal, e foi um atropelo, né? O Botafogo sofreu nesse dia, acho que o Coutinho também fez 2 gols, se eu não me engano. Um do Léo Gago de falta, né? Um golaço de longe. 2 do Coutinho e 3 do Dodô. 3 do Dodô. O Dodô era fácil, mano. Você tocou nele, ele faz gol. Nos treinos, a gente ficava de boca aberta. A bola vinha nele, ele tranquilinho, cavava de esquerda. É só golaço, artilheiro dos gols bonitos mesmo. Assim, de atacante foi o melhor que eu joguei. Eu falei do Coutinho, mas o Coutinho mais coloca como meia, né? Criativo ali. De atacante mesmo, que finalizador. O Dodô disparado foi o melhor que eu joguei. Sempre... E é um cara
de coração demais, sempre ajudava a gente, gostava muito de mim, gostava muito do Dedé, ele andava muito com o Dedé. Tive o prazer de dar uma assistência para ele fazer um golaço também. Lá foi no Raulino de Oliveira ainda, na minha casa. Ele era resenha, assim, o Dodô, mais caladão? Ele não era muito de brincar, mas ele brincava de vez em quando, entendeu? Ficava mais na dele e tal, mas um cara muito educado, muito gente boa, um cara de grupo. E ele foi um cara que, igual você falou, tecnicamente ele sempre foi muito acima, né? E ele deixava isso muito claro. Ele não fazia que se ele pudesse fazer um golaço, ou um golzinho ou um golaço, ele fazia questão de fazer o golaço. Pô, se eu for contar quantos voleios o Dodô tem... Tem um contra o Arsenal, né? Gol de cobertura pelo são Fluminense. Incríveis. Então, assim, pô, ele tinha essa questão... Ele dava um show em campo, né? Ele era um cara que ele fazia questão de dar esse show, de dar esse espetáculo dentro de campo. Muita gente fala do enfeitar, às vezes, como negativo, mas ele enfeitava realmente ali o gol. Você sabia que ia vir um negócio espetacular, né? Era um lance muito acima de até deixar surpreso mesmo. Cara, como é que esse cara fez isso? Pô, tem um voleio que ele dá de fora da área. Contra o Arsenal, acho, na Libertadores, eu acho, pelo Fluminense. Um cruzamento e ele pega no sem pulo ali. É bizarro. Como é que o cara faz isso, mano? Ele podia, sei lá, dominar no peito, chapar, sei lá, fazer o que quando ele não... eu vou dar um voleio de fora da área. E é natural, né? Natural, assim, a bola né? chega e já sabe o que ele vai fazer. Ele é o que você falou, é natural. Ele é craque. O Dodô é muito craque. Então ele faz ficar fácil ali. A gente, na finalização, dava a vida pra fazer um gol, chutava, caprichava direitinho. Ele vinha, às vezes, você achava até que ele era meio... Você achava que ele tava displicente no treino. Bola vinha de tremenda facilidade que ele tinha pra finalizar, entendeu? Então, assim, de jogador que eu vejo, assim, que fez mais golaço na vida, não consigo colocar outro no lugar dele. Ele recebeu o título de artilheiro dos gols bonitos. Um atacante bonitos. Receber esse título é maneiro. Só golaço. Esse jogo contra o Botafogo, ele faz... Eu lembro bem desse jogo, eu era bem jovem, mas eu lembro bem. O do Léo Gago é uma porrada de falta, bate no goleiro e entra. Gol. Do Coutinho foram 2 gols muito parecidos. Um é mais por baixo e o outro é no ângulo. Sim. Do Dodô é uma porrada do meio da rua, o outro ele cava contra o goleiro, e o outro, acho que o Carlos Alberto cruza, ou o Carlos Alberto chuta e o rebote ele tipo que se joga e bate caindo, né? Sim, exatamente. Pô, foi o gol mais feio dele na partida, mas os outros 2 já foram 2 golaços. Ele sempre faz golaço, ele não tem... E cavando, ele tem vários gols cavando, tá doido. Pô, de uma tranquilidade, cara. Você cavar na frente do goleiro, até em pelada, às vezes, você não tem tanta coragem. Que dirá num clássico, num jogo sério. Então, assim, você falou, é ter tanta tranquilidade que parece até displicência, mas é porque faz parecer fácil. O que é bizarro, ele teve essa tranquilidade pelo Vasco e ele tava uma porrada de tempo parado, porque ele teve um problema de doping antes. Não parece que o cara não desaprendeu, entendeu? Ele vai pro campo e resolve. Verdade, parecia que ele não precisava treinar, cara. Era loucura. E facilita muito. Você dá 2 assistências pro cara, o cara faz 2 gols. Você só precisa dar o passe, né? E o resto ele vai resolver. Hoje em dia falta jogador igual o Dodô. Pô, falta, né, cara? Outro que deve ser diferente demais de jogar junto é o Carlos Alberto, né? Porque hoje a gente conserva a imagem do meme, né? Do Carlos Alberto, aquela imagem mais, folclórica, aquele é resenha. Ele gosta... o boleiraço, né? Exato, pô. Mas ele era craque, pô. Jogava muita bola. Demais. Inclusive poderia ter jogado mais, né? Com certeza, o Carlinhos jogou muita bola nesse time aí, ele tá doido. Dava bola no homem também, pra tirar a bola dele é quase impossível. Ele misturava força com habilidade e personalidade, entendeu? Não se escondia do jogo, era até chato. Você não tocava pra ele e queria te bater. O homem era bravo, mas assim, pro clube, pro time, ajudava demais, irmão. Ele é fenômeno, craque. O Carlinhos é craque. Tem alguma resenha com ele? Do fato dele ser mais esquentadinho, assim, aconteceu alguma coisa, ou que você viu ele fazendo com alguém, ou até mesmo de ter sido contigo, de você não ter abaixado a cabeça pra ele, ter dado e achar que ia pra Giz de fato? Com certeza, o Carlinhos, todo o time que ele foi teve isso, né, cara? Com todo mundo, né? Eu lembro que ele falou do Ayrton aqui, né? Que ele queria pegar o Ayrton, combinou com o Fernando. Todo o time que ele foi teve isso. Eu vi um vídeo engraçado dele, do Luiz Fabiano também, um dando tapinha no outro no meio do jogo, mas comigo também teve. Teve um jogo lá que tava eu e Alex Teixeira no canto assim, a gente levava a bola pro canto e tal, pra tentar passar o tempo, né? A gente tava ganhando, tava tomando uma pressão. E ele tinha que tocar a bola nele, não tem jeito. Todo craque é assim, mano. A bola não passa no pé dele, o cara fica bravo, né? Aí numa dessas lá, ele tava me xingando, eu abri os braços pra ele. Abri o braço pro Carlinhos, deu ruim. O homem fica cego. Aí chegou dentro do vestiário, ele veio pra cima, queria me dar porrada e tal, veio xingando. Aí deu um empurrão nele lá, ele veio pra querer brigar mesmo.
Mas aí a galera foi e separou e tal. Mas o Carlinhos, assim, ele briga contigo, no outro dia ele chegou em mim e começou, pô, ia te ligar ontem, pô, não sei o quê, fiquei malzão e tal. Eu nem ia te bater, não. Eu falei, Carlinhos, você brigou no Botafogo, você brigou no São Paulo. Ah, que você, pô, já te empurrei, achei que você ia me bater também. Aí ele deu risada, não, tá tranquilo, não sei o quê. Ele é assim, ele briga com você, mas na mesma hora ali, acabou, ele já fez uma reunião, né, deu aquele bafafá, todo mundo se xingando, brigando, separaram. Aí depois ele já fez uma reunião ali mesmo, ele era um líder ali do grupo, então fez uma reunião ali e tal, a gente conversou, enfim, resolveu tudo ali. Mas o homem Tinha alguma resenha mais engraçada com ele também? Tipo assim, ou daquele time de 2009? Uma resenha assim que você acha que, pô, na época foi maneiro, foi engraçado, foi zoeira. Ali todo dia era zoeira, cara. Eu lembro o dia que a gente tava tomando banho e tal, com ele fechado assim, passando shampoo, do nada sente um quentinho na perna, na hora que você vê o Carlinhos mijando, pô. Ele mijava na perna dos outros, ele era, meu irmão, difícil. Azucrinado, né? Mas era assim, era resenha, as coisas malucas, mas é resenha, entendeu? Pô, isso, de certa forma, ajuda até a unir a galera, né? Porque assim, você sabe que você tá num ambiente que é uma família, que vai todo mundo brincar. É verdade. A hora que é pra ser sério, vai ser sério. A hora que dá pra brincar, vocês brincam. E, pô, quando ganha, fica mais fácil, né? Então, assim, era um time recém-campeão, era um time, pô, que tinham muitos jogadores grandes. Fatalmente, o próprio elenco sabia que dali, pô, sairia um Coutinho, o Alex Teixeira, sairia o Dedé, você, que eram jovens promissores, os grandes que já tinham voltado. Então, assim, tinha um time maneiro a ponto de ter essa intimidade. Ó, a gente não precisa ficar 100% sério o tempo inteiro, porque a gente sabe a hora da brincadeira e a hora que tiver que jogar, a gente vai ganhar também, né? Sim, não, exatamente. exatamente. Me resolvi também, né? Com certeza. Ali era tranquilo, entendeu? O ambiente era muito bom ali no Vasco, tinha as brincadeiras, tinha os caras que eram mais sérios também, mas todo mundo se respeitava. Agora, vamos pra transição internacional. Dubai? A gente chega em Dubai aí? A gente internacionaliza a carreira do Robinho, porque é curioso isso, né? Você jogando no Vasco e tal, como é que chega pra você essa proposta? Quem te apresenta? Algum dirigente vem falar com você? Seu empresário vem te mostrar, fala, cara, e aí? Dá pra ficar, mas também surgiu isso aqui. Como é que você... O que você lembra desse momento de ir embora? Então, 2009 foi muito bem, fomos campeões e renovo meu contrato com o Vasco para mais um ano. Só que eu tive esses problemas de lesão no início do ano, quando voltei já, né, também não consegui dar uma sequência boa, time muito qualificado, chegou Dodô, Coutinho, né, se firmou ali no time também, e, enfim, vieram outros atletas, então eu tive que sair. Meu empresário chegou em mim e comunicou, falou que eu não ia ter mais tanta oportunidade, que ele estava pensando em arrumar um outro clube para mim. E eu concordei, falei, não, beleza, chegou a hora que o Vasco, o nível é muito alto, não estava conseguindo render, era hora de mudar de áreas. E apareceu uma proposta, se eu não me engano, não proposta certa, mas tinha o Ceará e Ponte Preta que demonstraram interesse e tinha o clube de Dubai, né? Eu sempre gostei de desafio também, não queria ficar só num local, queria alguma coisa diferente e decidi ir para Dubai. Então foi o meu empresário que chegou com essa proposta para mim, eu resolvi ir para lá e foi muito bom também. No início foi muito difícil, né, cara? Como eu te disse, cultura totalmente diferente, eu não falava inglês, não falava nada. Eu era um cara da resenha, do pagode, do funk, sempre com muita gente, do nada você vai para um lugar que a pessoa treina contigo, passa do teu lado, nem te olha. É uma cultura diferente. Foi complicado. Nos primeiros meses foi difícil pra mim. Cogitei até em voltar, não tava me sentindo bem. Mas aí depois você começa, né? Você entende como é que é a situação. Era um momento diferente também, que não tinha WhatsApp, chamada de vídeo, não tinha nada. Então fiquei um pouco distante, né, da família. Dá mais saudade, né? Sim, me senti sozinho um pouco. Nos primeiros 5 meses assim foi complicado. Mas aí depois já consegui... encontrei os brasileiros lá, né, a resenha e tal, e consegui dar sequência na minha carreira. E pra te falar a verdade, depois da metade pra frente, assim, eu só queria jogar fora, nem queria mais voltar pro Brasil. Pô, maneiro, mano. Assim, não precisa entrar em valores, mas foi uma barca que fazia muito sentido pra você naquela época? Ah, com certeza. Foi um salário bem maior do que era do Vasco, assim, eu não fui um jogador que... Por exemplo, você tá no Vasco sendo promessa ou sendo o cara do time, é uma diferença muito grande de valores, entendeu? Mas pra mim, na época, era muito bom. Então, o problema é que eu fiquei pouco tempo em Dubai, né, cara? Eu joguei lá 1 ano e meio só. Mas se eu fico mais tempo lá, com certeza ia poder ser chamado de shake, né? Pô, legal. Mas na época me ajudou bastante, pô, deu pra comprar umas coisinhas, deu pra guardar um dinheirinho, foi legal.
pezinho de meia, né? A gente recebeu o Arthur Cunha, que ele hoje é assessor financeiro dos jogadores. A gente até postou um corte com ele agora recentemente que deu uma viralizada dele falando isso. O primeiro grande contrato do jogador tem que ser só para juntar e comprar imóveis, fazer investimentos. Depois, com esse dinheiro salvo, que vai render para ele uma grana certa todo mês, aí dá para ele ostentar, comprar um carro maneiro, uma casa legal, investir em coisas que podem ter risco, né? E tem muito jogador que hoje em dia já no primeiro salário compra uma Porsche, no segundo compra uma casa, no terceiro joga tudo para viajar e acabou o dinheiro. Então, assim, é legal tu falar isso, porque assim, você conseguiu montar um patrimônio, conseguiu, assim, investir em umas paradas. Tem muito jogador de futebol que às vezes não consegue, né? Não tem essa noção, assim, né? Exatamente. Graças a Deus eu fui muito bem centrado, assim, com dinheiro. Lógico, fiz umas merdinhas no início também, igual é normal. Ele também falou isso, Arthur. É do ser humano, pô, sair lá do morro, queria andar num carro legal, queria, né? É verdade. Tive uma época de solteiro que queria também aproveitar, né, a noite, mulher, gastei dinheiro com isso tudo. Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é complicado demais, irmão, que é o paraíso. E pode ser um inferno também, se o cara não tiver a cabeça boa. A cabeça. Mas graças a Deus, e pela minha carreira também ser de muito altos e baixos, uma hora eu tava lá em Dubai ganhando tanto, mas terminei no Pérolas Negras, ganhando bem menos, entendeu? E no meio da minha carreira eu tive essas oscilações, de bater em time grande, bater em Dubai, voltar para time pequeno. Então eu já me liguei nisso e falei, pô, tem que guardar um dinheiro, cara, não dá pra acompanhar os outros, não dá pra ficar comprando também casa muito cara, comprei imóveis baratos, entendeu? Que tem um retorno mais rápido, um giro melhor. Então eu acabei fazendo isso, aprendi a investir, fiz curso de investimento. Então, por eu não ganhar muito dinheiro na bola, eu tive que fazer esse dinheiro render aí e ficar até hoje com ele para segurança minha e da minha própria família também, né? Pô, tirou onda. E aí lá em Dubai, tu vai pra Dubai, qual time que tu joga lá mesmo? Al Sharjah. Aí do Al Sharjah você vai para outro mercado, continua em Dubai, volta pro Brasil? De lá eu fui para Portugal. De Portugal eu voltei pro Guarani de Campinas. Aí em 2013 eu retorno pro Vasco. Jogo mais um ano no Vasco, mas aí já não foi tão bom, o time caiu, a gente tava com problemas lá. Mas querendo ou não, pô, Vascão, time grande. E aí comecei a rodar, né? Fui Madureira, aí depois eu, né, um salário bem menor, eu joguei no Boa Esporte também. Depois eu volto pro Marrocos, que foi onde que eu digo assim, juntando o ano de 2009, que foi Volta Redonda e Vasco, e os 3 anos que eu passei no Marrocos, eu acho que no Marrocos foi a melhor fase assim da minha carreira. Foi onde eu fui mais efetivo, onde eu pude jogar, e ao mesmo tempo foi o lugar mais difícil, mesmo. Cultura totalmente diferente. Não é igual Dubai. Dubai é difícil, mas pô, a vida de rei, os caras te dão tudo. No Marrocos, não. Uma dificuldade tremenda, nem a sua documentação os caras arrumam direito, então... não falava inglês, que aí eu já tinha aprendido inglês em Dubai, mas cheguei no Marrocos, é um árabe diferente, não é o mesmo árabe de Dubai. E a segunda língua é francês. Então eu apanhei bastante lá, até para entrar no ritmo, mas depois valeu muito a pena. Virei ídolo lá em 3 anos só de clube, virei ídolo do time. Até hoje o pessoal me manda mensagem. A gente chegou numa final histórica lá, o time nunca tinha chegado numa final, né? A gente conseguiu. Olympique Saf. Era um time de menor expressão. A gente ganhou do Raja Casablanca, ganhamos do Raja é o que jogou contra o Galo, né? Ganharam do Galo. Pô, a torcida do Raja é bizarra. Cara, isso que eu ia falar. A torcida no Marrocos é espetacular. Do meu time, que era time pequeno, você tá doido. 2 horas antes do jogo, eles estão no estádio, estão cantando. E o Raja e o Wydad, que é o derby lá deles, é um espetáculo. Você jogar no YouTube pra ver lá o derby acontecendo, é um evento à parte. Sempre que eles jogam o Mundial, né? A gente viu recente, eles estavam também. Cara, eles vão aonde tiver que ir, vão fazer festa, fogos, sinalizador. Os caras fanáticos. Os caras fazem uma festa de verdade mesmo. O negócio As músicas sério. que eles cantam músicas muito longas, não é só um negocinho aqui de música, entendeu? Eles compõem mesmo uma música pro time, é fenômeno. Direto viraliza também o vídeo deles, né? Tem muita saudade do Marrocos. Foi um lugar que é difícil demais de você conviver. Mas eu era faca na caveira. Que você diz? O que você reparou que você lembra de diferente, que te marcou muito, que te marcou muito? Você fala, cara, isso aqui é completamente diferente do Brasil.
alimentação ou estilo de vida, sei lá, tipo... Tratamento também, sei lá. Como é que as pessoas vivem no dia a dia, hospital, shopping, essas coisas assim? Teve alguma coisa que te marcou? Lá é muito, tipo assim, a vida de quem tem dinheiro lá é muito boa, mas da galera que é pobre também é muito ruim, entendeu? Então Desigualdade social muito desigualdade grande. social que eu vi lá é muito grande. Questão assim da língua também é muito difícil, né? Você chega lá, é complicado, as pessoas não te dão muita atenção, não querem te ajudar em nada, é mais você por você mesmo. Deixa eu ver. Questão assim por exemplo, teve um lance que eu tava no táxi com a minha mulher, e eu esqueci, tava com ela ali, fui dar um selinho. Isso é muito ruim lá, entendeu? O cara do táxi começou a me xingar em árabe, eu e minha mulher ficamos nervosos também, começamos a xingar ele até em português mesmo. Só que, pô, depois que passou aquela adrenalina ali, pô, a gente tava errado, a gente tá no país dos caras, tem que respeitar a cultura. Na cultura dele, você não pode beijar a mulher na rua, entendeu? Então eu passei por essa situação lá também. Depois eu falei com a minha mulher, falei, pô, a gente tá aqui, tem que respeitar a cultura dos caras, mas nem foi falta de respeito assim da nossa cabeça, entendeu? Foi foi naturalidade, né? Naturalidade. Você beija na boca da tua mulher na rua aqui no Brasil, Sim, então. normal. Outra coisa também, roupa. Ela ia pra academia com, né, normal, com a roupa mais coladinha e tal, os caras na rua não respeitam. Já chegou nela, já começou a falar. Aí eu falei, ó, tem que trocar, vamos comprar uma calça mais larga pra você ir pra academia. Enfim, são os detalhes assim que no dia a dia você vai pegando, entendeu? Depois, com o tempo, eu já me toquei, já me liguei. Outra coisa que aconteceu lá muito doida foi que, por exemplo, em Dubai, em Portugal, quando a gente ia, o jogador, você só vai pra jogar. Os caras resolvem questão de documentação, te dão casa, te dão carro e tal. No Marrocos, não é assim. Então, eu na minha cabeça achei que eles iam fazer tudo questão de documentação e tal, não fizeram, eu não sabia e fiquei ilegal no país, entendeu? Caramba, cara. Fiquei ilegal lá, não sabia, tô ilegal. Na hora que eu dei umas férias lá que eu ia voltar pro Brasil, cheguei no aeroporto, fui preso no aeroporto. Caraca. Tipo, literalmente preso. Literalmente preso. Cheguei lá, só que é uma salinha que eles te deixam, é uma cadeia, entendeu? Uma salinha ali. Por eu ser muito conhecido no país, todo mundo me conhecia, os polícia chegou lá e falou, pô, liga pro teu presidente, tá? Aqui é a norma do país, a gente vai seguir as normas aqui, porque a gente tem uma chefia para atender, mas se ele vier aqui e tal, trazer uma documentação, uma explicação, a gente te libera. Aí liguei lá pro presidente, fiquei umas 5 horas lá numa salinha lá, mas tive que tirar o cinto, tirou o cadastro do meu tênis, me deixou no cantinho lá, me deixou na salinha, assinei lá o livro e fiquei detido, umas 5 horas mais ou menos. Aí o presidente foi lá e conseguiu me tirar, entendeu? Não, eu imagino que talvez seja algo... Com certeza você não deve ter sido o primeiro e talvez até os policiais já estavam mais preparados, né? Assim, putz, mais um jogador que o clube não deu esse suporte e a gente vai ter que explicar. Talvez o primeiro deve ter sofrido um pouquinho mais, né? Chegou numa hora que eles já entendiam, né? Pô, o francês, o brasileiro, o argentino que veio jogar aqui, pena porque os caras largam de mão e você, pô, num país que você não entende a língua, não entende a cultura lá, você tá indo pra jogar... É o que você falou, né? A minha carreira inteira o clube se toma conta de tudo. Aqui não, como é que eu vou saber? E aí eles também, acho que eles mesmos já deviam entender essa Não vai essa ter situação. esculacho também, né? Não vai ter esculacho, não vai ter essa preocupação, não vão te tratar como um criminoso, né? Porque eles entendem que infelizmente acontecia isso, né? Exatamente. E por eu não saber, né? Mas aí aconteceu esse episódio, já fiquei mais veiaco, já vi que eu tinha que fazer as coisas. Aí quando a minha mulher nem tinha ido pra lá ainda. Quando minha mulher foi, o que eu já fiz? Já sabia disso. Antes de dava 2 meses e pouco, você tem 3 meses para ficar no país, né? Sem ser ilegal. Dava 2 meses e pouco, eu já pegava um carro, que ali é pertinho da Espanha. Entendeu? Então, algumas cidades ali, você pegar o carro, tá 4, 5 horas, você tá na Ceuta, que é uma cidade que fica dentro do continente africano, entre aspas, dentro do Marrocos, mas é da Espanha. Então eu ia pra lá, ficava lá um dia com a minha mulher e voltava, que aí já carimbava o passaporte dela e a gente não tinha esse problema. Resetava, né? Exatamente. Aí eu fazia isso e questão de documentação, de outras coisas, eu fazia por minha conta, entendeu? Foi ruim eu ter sido preso e tal, briguei com o presidente, falei com ele, ele me deu até férias lá depois a mais, entendeu? Por causa desse episódio. Um pedido de desculpas ali. Exatamente, só que por outro lado também eu fiquei mais malandro, entendeu? Então eu aprendi a me virar ali, questão de documentação, por minha conta. Eu fazia o aluguel do meu apartamento lá, já não deixei mais na mão deles, entendeu? Os outros jogadores que foram depois, a primeira coisa que eu falava era isso pros brasileiros. Falei, ó, não dá mole esse negócio de
passaporte, de documentação, porque os caras, eles negligenciam demais isso aí, faz por tua conta. Então consegui ajudar uma galera ainda depois. Eles são enrolados. Só vem, mas vem que eles são Agora, tu enrolados. fala da idolatria lá, né? Como é que isso se construiu, assim? Teve algum título? Você falou que teve o título, né? Mas teve alguma outra situação que ajudou a fortalecer essa tua imagem lá? A gente não teve título, a gente foi pra final, né, da Copa do Rei, e o time nunca tinha ido pra final, então foi meio que um título. Não chegou a vencer. Não chegamos a vencer, entendi. a gente perdeu, fomos vice-campeões, mas mesmo assim a galera, lá eles reconhecem, entendeu? Uhum. Se aqui no Brasil, nadou, morreu na praia, Até zoa não o sei vice, quê, né? Lá não, os caras, parabéns, não sei o que, cumprimentaram a gente, foram no estádio, depois que a gente chegou lá, entendeu? Pra parabenizar. E assim, eu acho que foi mais meu estilo de jogar mesmo, entendeu? Eu cheguei lá com um estilo diferente, eu era um jogador de 1 para 1, gostava do drible. E antes de ir pra lá, o Dedé tinha me levado pro Cruzeiro para fazer um trabalho eu tive muito problema de lesão muscular na minha carreira. Então o Dedé me deu essa moral, me levou lá no Cruzeiro, até agradecer o Cruzeiro que abriu as portas lá na época. Eu fiz um trabalho muito bom de fortalecimento muscular, então eu cheguei lá forte, entendeu? Preparado. Então consegui levar um pouco de vantagem já desde o início. E aí, né, dava umas canetinhas nos caras, dava umas pedaladas, e os caras lá não faziam isso. É um jogo muito físico, muito forte, mas não é de drible, entendeu? Poucos lá tem drible. Então a torcida já me abraçou, já gostou teu bastante. estilo de jogo era mais assim, né? Tu dava levava pra canhotinha ali, Isso. Pontinha, pá. Eu gostava do 1 para 1, entendeu? Então, aí peguei um treinador também que adorava isso também, ele gostava de jogar, já tinha sido treinador em outros países, então um cara que ele fez um esquema para eu jogar, entendeu? Então isso me ajudou demais. E outra coisa teve um ano que a gente foi muito bem, que foi esse que a gente chegou na final, teve outro ano que a gente foi mal, que tava disputando para não cair. Então eu fiz o gol que tirou o time do rebaixamento, que foi justamente contra o Raja Casablanca. E nesse jogo eu tava no banco, tinha me lesionado, e tava voltando de lesão, tava no banco. Eu entrei aos 40 do segundo tempo. Aí aos 45 ali eu fiz um gol 1-0 contra o Raja. O Raja em cima da gente, eles estavam disputando para ser campeão. Eu fiz esse gol que tirou o time do rebaixamento também, né? Eu acho que esse meu estilo de jogo, a gente ter chegado na final e eu ter tirado o time do rebaixamento fez com que... Construiu um ídolo, né? Construí um ídolo e o meu jeito de ser também, né? Os caras passavam de mobilete, me levavam, eu não tinha carro lá. Então os caras me levavam pro treino de mobilete, eu ia na casa de torcedor. Pô, eu tava ali, né? Uma situação diferente. Os caras com o maior carinho comigo. Então, chegando não, a imprensa local até repercute isso também, né? Com certeza, com certeza. Eu sou um cara assim da resenha mesmo, eu converso com todo mundo e tal, então eu vou em qualquer lugar. Então eles me levavam na favelinha deles lá, eu ia na área do Zico, a Medina lá, que é uma feirinha onde eles vendem, eu ia lá, tirava foto com todo mundo, então acho que isso me ajudou também. Uma coisa que é interessante, você jogou lá, foi qual ano? 2015 a 17. A 17, né? Então assim, pô, a gente vê hoje o Marrocos tá com a seleção muito forte. E eu até te perguntar isso, porque assim, vai jogar contra o Brasil na seleção. Você já via, do período que você jogou lá, essa formação, a federação já montando um grupo para ser a seleção? Ou também te surpreendeu o fato de Marrocos, poxa, ser semifinalista da Até Copa do Mundo, né? 22, ficou, acho que, 35 jogos invicto, né? Vindo amistosos, né, Copa Africana e tudo mais, que eu fui fazer esse levantamento porque vai enfrentar o Brasil, né, e hoje em dia, pô, tem uma seleção muito forte. Boa seleção. Hakimi, tem o aquele careca. Aramá, então assim, pô, é uma seleção que se formou com muitos jogadores bons. Ziyech também. O Hakim Ziyech. Então assim, tem muitos jogadores bons e naquela época que você jogava lá, já dava pra ver que talvez tinha essa projeção ou pegou todo mundo de surpresa? Cara, por eu estar lá, não me pegou de surpresa. Eles sempre tiveram muito bons jogadores. O que eu achava de ruim no Marrocos era a organização do campeonato em si e alguns treinadores, entendeu? Que uma escola muito antiga, não se profissionalizaram. Só que isso vinha mudando. Na minha época, eles já estavam mudando isso. Tava indo muito treinador francês para lá, espanhol também, e os próprios marroquinos também foram evoluindo. E assim, onde tinha muita matéria-prima, mas sem organização, sem conjunto. Eles só mudaram isso, botaram organização. Os jogadores marroquinos sempre foram muito aguerridos, eles correm muito, são muito fortes, entendeu? E tem uma gana de ganhar que é impressionante. Então, organizou o time, muitos jogadores de lá
saem de lá bem cedo para jogar na Espanha, os melhores, né? Na França, na Espanha principalmente. E aí deu esse conjunto e fez essa seleção muito forte. E o Brasil tem que tomar cuidado. Lógico que a seleção brasileira é muito melhor tecnicamente, eu acho. Mas eles têm mais vontade de vencer, cara. Então, se der mole ali, fica difícil. Os caras vão chegar ganhar. De salto alto já era, né? Como eles já ganharam da gente no amistoso. A seleção sub-20 deles também ganharam do Brasil. Não lembro se foi esse ano, um ano pra trás aí. Mas eles têm levado vantagem nos últimos confrontos. É um time muito organizado, é o que você falou, né? Eles entendem que eles não são os melhores, mas eles compensam muito na vontade, na raça. Exatamente. Então, assim, você vê que é um time muito aguerrido, são jogadores fortes fisicamente. Tem os talentos Hakimi, individuais, né? Também, né? Sim. Mas o próprio Hakimi, né, que hoje acho que é o grande líder dessa seleção do Marrocos, você vê que, cara, é um trator. Ele lembra até o Cafu jogando, que é um lateral que apoia o tempo todo, defender Marrocos. Ele escolhe, ele podia ser defender a Espanha, né? É muito o que você falou, né? O jogador sai muito cedo, então ele fez base no Real Madrid, aí depois ele vai pro Borussia Dortmund, do Borussia Dortmund ele vai jogar no Paris Saint-Germain, então assim, Inter de Milão, né? Inter de Milão, então assim, cara, é uma carreira forte e ele escolheu jogar pelo Marrocos, calhou também de dar essa sorte, né, entre aspas, de ter um grupo forte, que, pô, foi muito melhor do que, por exemplo, a própria seleção da Espanha, na última Copa do Mundo. Marrocos foi semifinalista. Por um detalhe, não chegou na decisão. Tirou Portugal, né? Tirou Portugal nas quartas de final, foi eliminando os gigantes. Então, assim, é um time forte que pode incomodar, né? E a gente que vê daqui, às vezes vai assim, Marrocos é mais um lá, 4-0, aí chega, vai pegar, toma 3, não vê a cor da bola, e fala, nossa, mas da onde surgiu o Marrocos? Pô, tá aí, ó, a história se mostrando como é que eles se organizaram. Futebol é aquele velho ditado clichê, né? Não tem mais bobo no futebol, né? Não tem. Exatamente. Aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Foi pegar o Raja Casablanca lá, o Raja. Tomaram 3 com o Ronaldinho Gaúcho e tudo. É verdade. Então, eu lembro, eu até joguei com o Cuco, o nome do menino, que ele pegou a chuteira do Ronaldinho, ele me mostrou a chuteira. Que ele, quando acabou o jogo, todos eles foram no Ronaldinho, pegaram o negocinho da cabeça dele, pegaram o short, meia, aí o Cuco pegou a chuteira. Aí ele me mostrou a chuteira do Ronaldinho aqui. Cada um pegou, né? Ele faz um gol de falta, o Ronaldinho, naquele jogo, né? Eu acho que esse foi 3-1 o jogo, isso mesmo. Viajei, ia falar do Mazembe, o goleiro que sai do Kijaba. Mas aí é outra coisa. Só que eles adoram o Brasil, cara, eles respeitam muito, entendeu? Mas eles querem ganhar, e é o que a gente falou, acho que se eu não me engano, até o Yamal também, se eu não me engano... Ele tem descendência. Os pais dele são marroquinos, não sei se ele nasceu no Marrocos e foi pra lá, ou se ele já nasceu quando eles estavam lá. Então um negócio desse, ele podia escolher Marrocos, mas eu acho que ele nasceu na Espanha, que ele escolhe a Espanha porque ele nasceu lá, mas podia jogar por Marrocos também, um negócio desse. Eu joguei com o Yahya, que é um lateral esquerdo lá, jogou nesse Olympique SAF comigo também, é muito bom jogador. Acho que essa última convocação ele não foi. Mas contra o Brasil ele deu assistência pro gol do... Esqueci quem fez o gol do Marrocos lá. Enfim, cara, eles têm bons jogadores, tem que tomar cuidado. Chegou a jogar com a Safra Bold lá então, né? Cheguei. Peguei um outro jogador, o Nemely, um meia lá, que parecia até brasileiro. Foi um dos melhores meias que eu joguei também. Habilidoso. Jogou na França, ele muito bom jogador, entendeu? Eles têm bons jogadores. É um mercado assim que, se explorar ali, eles vão vender bastante jogador ainda. Agora, viajando legal aqui agora. Eu saí do Marrocos e eu vou para Portugal. Eu vi um corte teu no Instagram que tu jogou com o Oblak, cara. Que história é essa, cara? Como é que é? Exatamente. O paredão do Atlético de Madrid. Meu parceiro, e agarrava demais já desde antigamente. E ele era reserva, tá? Ele não era titular do time. O nosso titular era muito bom jogador também, mas o Oblak estava no início. Na verdade, ele era do Benfica, estava emprestado lá no Leiria. E meu parceiro, gente boa demais, muita gente boa, cara. Tem alguma resenha, tipo assim, vocês foram sair pra jantar, alguma coisa assim? Ou resenha de clube mesmo? Tem até uma foto com ele, que a gente tá na Ilha da Madeira, que a gente foi lá pra jogar contra o Nacional da ilha, e ia conversando e tal, mas ele não era muito de resenha, assim, a gente saía pouco junto, mas a gente sempre conversava muito no clube, entendeu? Ele era um cara, aquele cara europeu ali, muito tranquilo, muito centrado, ele impressionava muito mesmo, era no treino, cara. Ele sempre foi grandalhão, né? Cara agarra demais, mesmo. A gente chegava na cara do gol, dava uma porrada, ele nem fazia força e defendia. Tá? A gente falou, que isso, mano, o Oblak não tem como não, ele tem que jogar. Aí do nada ele apareceu no Atlético de Madrid lá, do nada, né? A gente fala do nada, mas teve uma vida inteira dele trabalhando. É só a ponta do iceberg, né, o Atlético de Madrid. Ele sempre foi muito quietinho, mano, não falava muito, ficava na dele, mas quando aparecia, quando tinha que aparecer mesmo, né? Aí ele agarrou um jogo lá pra gente lá e, o Oblak não tem jeito não. Aí depois dali ele... Despontou de vez. Ele se tornou um dos maiores goleiros do Atlético de Madrid.
fazia frente ali com o Thibaut Courtois, com o Manuel Neuer, tá nesse patamar, pô, prateleira alta. Quantas vezes eu fiz modo carreira no FIFA e contratei o Black, pô? Overall 91, 92. Ele agarra pra caramba lá no campeonato espanhol. Imagina lá com a gente no treino. Era moleza pra ele, pô. Sempre defendeu muito. Ele fez diferença, né? Porque, pô, ele fez parte dessa geração vitoriosa do Atlético de Madrid. Sim. E todo mundo é a mesma coisa, cara. Ele é bizarro. O cara é muito grande, muito alto. Ele é um diferencial que geralmente o goleiro que é muito alto, às vezes é mais lento. Ao mesmo tempo que ele é lento, que ele é alto, ele é rápido, então ele tem reflexo. Ele atrapalha. Qual a nacionalidade dele mesmo? Não lembro. Cara, ele é do leste europeu ali, eu esqueci. Dá pra gente procurar aqui. Não é Suécia, não, cara. Vamos ver aqui. Procura aí que eu não vou lembrar de cabeça, não. Ele é esloveno. É isso aí. Ele tinha mais um que era lá do país dele também, um atacantezinho bom pra caramba também. Mas os dois eram empréstimos do Benfica. Chegou a jogar com alguém, tipo assim, não só jogar junto com alguém que se destacou depois na carreira, mas jogar contra lá na Liga de Portugal chamou muita atenção? Pô, peguei o Hulk, né, no auge do Hulk. Ídolo do Porto. Né? Quando a gente jogou contra o Porto, o time deles era Hulk, Rames Rodrigues voando, tinha um Álvaro Pereira, que também foi da seleção uruguaia, o zagueiro Maicon, que jogou agora no Vasco, ele tava no auge dele também, bom demais, o goleiro Elton do Vasco. Caraca. O time era fenômeno. Tinha o João Moutinho, que é o meia da... João Moutinho. Que bate aquele pênalti lá na Euro, que o Cristiano Ronaldo fala, vem já bater, tu bate bem. É isso aí. Então, eu joguei contra esses caras todos, entendeu? Então, parecia o que Souza também tava. Né? Acho que esse Fernando, que é do... Tava no Internacional agora por último, tava lá também. Tá, o Fernando. Era um time muito bom do Porto. Então, esses caras aí, o que me impressionou foi o Hulk. O Hulk fez um gol lá que... no bico da área aqui, assim, de falta, essas faltas malucas que ele bate, que o goleiro só fez aqui assim, foi muito rápido. Tinha muito forte. Né? Tentei fazer uma falta nele lá, agora vou pegar esse cara. Na hora que ele passou, que eu fui dar uma porrada nele, meu irmão. Já tava lá. Ele nem se mexeu, parecia que eu tava batendo numa parede, bati e caí. Mas você sentiu a porrada dele, não? Eu senti mesmo, meu pé. E ele saiu andando e como se fez fosse uns nada, 3 né? gols contra a gente. Ele é rei no Porto, tomamos né? 5, fora os ameaças. Meu Deus do céu, que subida. E depois ele vai pro Zenit, também continua com essa... Ele é quase que o fundador do Zenit, né? O Zenit Ninguém conhecia no Brasil, né? O cenário brasileiro surge quando o Hulk vai pra lá, que ele joga a Copa do Mundo, inclusive jogando pelo Zenit. Aí que todo mundo conhece que o Zenit é um clube muito endinheirado, começa a gastar dinheiro. Mas aí foi pra China depois? Ele foi pra China, aí ele virou shake. Não, ali... Pô, aí ele virou Xing Ling. Ele comprou todos os containers da China do Hulk. Aí virou Shopee. Tinha muita moral em Portugal ele, cara. Ele jogava demais. Pra mim, o auge dele foi no Porto. Ali era. Não, ele é ídolo lá, né? Ele é tratado como um dos maiores ídolos. Era complicado ali de marcar o cara. Não tinha como. Se ele tivesse no dia. Só se ele tivesse mal no jogo mesmo. Você vê, ele deve estar com 39, 40 anos. Continua impressionando aqui no Brasil, irmão. O Fluminense movendo mundos e fundos pra trazer ele. Porque, de fato, é um jogador. Tudo bem, o Fluminense até tem essa característica, né? Tipo, muita gente fala assim, o jogador já tá velho. Pô, tu vê o Fábio aí com 45 anos, acho que o Fluminense deve ter algum segredo lá no vestiário, lá, alguma bebidinha energética que rejuvenesce. Porque, pô, o Fábio, o Felipe Melo, Marcelo, pô, todo mundo ali pega a velharada toda. Alguns não dão certo, mas muitos se destacam. Muitos vão muito bem. E aí, pô, o Hulk, se eles conseguirem fazer esse mesmo tratamento, é 50 gols no ano. Pô. O cara é uma máquina, ele é um trator mesmo até hoje, né? Tanto que, pô, ele chega no Atlético Mineiro... Todo mundo, na época, assim, veio pra se aposentar. Aí ele ganha tudo pelo Atlético, Copa do Brasil, Brasileirão, semifinalista de Libertadores, vira ídolo do Atlético. Pô, acho que a temporada que ele menos fez gol foi ano passado, fez 29. Ei, assim, que menos fez gol. Assim, absurdo, o cara é uma máquina. Assim, fora da curva. O auge mesmo dele é de craque do futebol geracional mesmo, né? Parada de verdade. Sim. E é engraçado, né, você falar de Portugal, porque assim, pô, tem Benfica, Porto, o próprio Sporting também, vira e mexe, faz uns timezinhos. Teve alguma coisa de Portugal, assim, que te agradou no país? De você falar assim, pô, isso aqui é um país maneiro, ou então, pô, esse país aqui, caraca, não gostei de jogar aqui, não, alguma coisa assim nesse sentido? Se tivesse uma outra barca, eu ia, pá. Cara, então lá o bom é a adaptação lá é muito bom. Meu time tinha 18 brasileiros e 5 portugueses, pô. Caraca, então dentro do vestiário era funk. Você tava praticamente em casa. Alimentação, mesma coisa, entendeu? Muito parecido, né? É muito parecido. Só que, assim, eu não acho que você se sente em casa, porque o povo português é muito diferente do brasileiro, entendeu? São frios, né? São europeus, né? Então lá o tratamento é diferente e tal. A gente ficava mais os brazuca ali junto.
Mas eu já tava numa fase assim de não ligar muito pra isso, né? Comecei a entrar no ritmo deles lá e tal, de seguir mais a minha vida, de não me preocupar muito assim, com a atenção dos outros, então foi de boa, cara. A alimentação lá é muito boa, gostei demais, entendeu? Então foi um país assim que eu me adaptei bem também e indico pra todo mundo, quem quiser jogar em Portugal, a adaptação é tranquila. Você falou que quando você retorna pro Brasil, você tem uma passagem também pelo Guarani. Como é que é o clássico? Porque assim, todo mundo fala, né? Do clássico Guarani e Ponte Preta. Clássico, pô, que movimento interior de São Paulo. Você chegou a jogar algum? Tem uma história de clássico jogando pelo Guarani? Eu não joguei o clássico. No Guarani eu tive uma passagem, acho que eu joguei só 3 jogos pelo Guarani. Tive uma lesão muito grave lá e não consegui render muito. Mas eu presenciei um clássico lá de ir no estádio, né? Não joguei. E é guerra, irmão. Ali é... Os caras se odeiam mesmo, ali é complicado. É muito perigoso, entendeu? Você ganha um clássico, você garante a tranquilidade pro ano inteiro. Se você perde, você tem que fazer o restante do campeonato muito bem. Se não, meu irmão, é cobrança, o nego vai lá no estádio, quer brigar, quer fazer as coisas. Mas assim, são 2 torcidas muito apaixonadas, cara. Campinas é uma cidade muito boa, adorei Campinas. Organizada, né? Bonita. É, uma cidade bonita, entendeu? Prefeitura cuida bem. Né? Infelizmente não tive uma passagem boa lá, mas não foi culpa da cidade nem do clube, entendeu? Você acha que o interior de São Paulo ele é mais desenvolvido pro futebol do que, por exemplo, no Rio? Porque a gente vê, pô, agora é fácil falar porque tem Mirassol, tem Bragantino, a gente vê o Novo Horizontino bate na trave todo ano. Enfim, clubes de São Paulo costumam sempre estar brigando ali. E no Rio é mais difícil, né? A gente vê o Volta Redonda, que é o melhor de todos, ranqueado no Campeonato Brasileiro. O ano passado estava jogando a Série B, quase sempre está brigando para subir. No Campeonato Carioca bate semifinal praticamente todo ano, ou pelo menos chega lá incomodando os grandes. Você acha que falta talvez a organização do futebol de São Paulo, se trouxer para o Rio, é a chance de subir, por exemplo, Nova Iguaçu, Resende... O próprio Volta Redonda, né? Que tá batendo agora... Volta Redonda também, pô, jogou Série B, tem o Boa Vista agora que virou SAF. O Duque, pô, o Duque de Caxias, na época do Vasco, você jogava contra o Duque, pô. Jogava na Série B mesmo. Recebeu um investimento maneiro, fez um... Foi 9º colocado, inclusive. O Madison jogou no Duque de Caxias, né, cara? É isso mesmo, acho que ele foi emprestado do Vasco pra lá, se eu não me engano. Então, cara, com certeza times de São Paulo os times pequenos de São Paulo são mais organizados do que os times pequenos do Rio. Aí eu já não sei te dizer se São Paulo é uma cidade muito maior, tem uma capacidade econômica melhor do que o Rio de Janeiro, acredito eu. Então não sei se isso interfere em alguma coisa, né? Lá, se eu não me engano, são 11 milhões de pessoas que tem em São Paulo, então é o dobro daqui do Rio. Então, consequentemente, vai mais coisa da parte econômica para lá. Não sei se isso interfere muito, mas com certeza acho que é um ponto a se pensar, a Federação do Rio, o pessoal do Rio aqui, para estar organizando melhor o campeonato, estar fazendo um campeonato carioca melhor, os times também tentarem se organizar um pouco mais para estar crescendo aí no cenário, entendeu? Porque questão de time assim grande, os do Rio, eu prefiro os do Rio, entendeu? É muito melhor de jogar, são times de mais massa. Por exemplo, o Vasco, a gente ia jogar na Série B, todo estádio que a gente ia tava cheio, no Nordeste, no Centro-Oeste, né? Espírito Santo é cheio de vascaíno, no Amazonas, todo lugar tem vascaíno. Torcida nacional, né? É uma não torcida nacional. Regional. Acho que os times do Rio são mais assim, são mais nacionais do que os de São Paulo. Porém, de organização, os times grandes não, os times do Rio Grande também são organizados. Mas os times pequenos de São Paulo, com certeza, são mais organizados que o do Rio. Agora, a gente já tá se encaminhando pra reta final também. Cara, passou voando. Eu fui olhar a hora aqui agora. Sinal que o papo tá bom, né? O papo tá bom, passou voando. Eu queria entrar no assunto da tua nova fase da sua carreira, né? De gestor, de empresário, agente de futebol. Como é que surgiu essa ideia? Quando foi que essa chave virou na sua carreira para você entender que você tinha também esse conhecimento para ajudar novos jogadores? Então, cara, já durante a minha carreira eu já vinha pensando nisso, né? Porque a gente é o sonho de criança ser jogador de futebol e tal, então minha vida inteira foi só futebol e seria difícil agora eu gostar de alguma outra coisa igual eu gosto de futebol. Então eu já falei, quero ficar nesse meio aí. Renato, que tá aqui, meu grande amigo, a gente já morou junto, ele foi jogador também, teve uma época que morou ele e o Dedé aqui no Rio. O Dedé foi pro Cruzeiro, ficou só eu e ele, então a gente sempre teve uma proximidade grande e ele já estava nesse meio já aposentou bem antes de mim e já estava empresariando. Virou meu empresário na reta final da minha carreira, então a gente já tinha essa afinidade. Aí assim que eu parei, ele já me chamou, já
vamos viajar, vamos não sei pra onde, vamos ver jogador. E meio que eu já entrei junto com ele nesse ramo, entendeu? Eu já tinha tentado fazer alguns negócios durante a minha carreira, não tinha conseguido. Depois que eu parei, consegui fazer. E, enfim, cara, tentar ajudar a galera que tem o mesmo sonho que eu tive agora a chegar e a realizar, entendeu? Agora, assim, acredito eu que na parte técnica tá um pouquinho mais fácil. Antigamente você tinha que ser muito bom para jogar. Hoje em dia você tem que ser bom também. Só que se o cara botar na cabeça que ele tem que ser atleta, tem que ser profissional, colocar o futebol em primeiro lugar ali, cara, ele vai conseguir, entendeu? Porque hoje as pessoas têm muito mais distração que antigamente. Então, eu tento mostrar para eles, né? Mostrar com os meus erros, com o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, tentar passar para eles e ajudar as famílias aí a trazer bons jogadores também pro Brasil, né? Dos jogadores hoje que você já agencia, assim, tem algum, e aí, né, não é, talvez seja até difícil pra você, porque o carinho e a gestão é muito parecida, mas tem algum que você olha e fala assim, cara, esse garoto aqui, ele vai despontar, esse moleque aqui, pô, em 5, talvez até qualquer menos, momento tá batendo lá. a qualquer momento esse moleque vai aparecer em todos os jornais, porque ele é diferenciado demais. Cara, a gente tem um no Botafogo, Renato, que é o Lucas Coelho, um meia, número 8. Ele é muito bom jogador, tá muito novinho ainda, tá com 12 anos. Mas como a gente disse, né, tem o próprio exemplo do Cauã Basile, que é um jogador do Santos aí, que é com 12 anos também. Aquele lourinho do Vasco também, né? É o... Como é que é o nome? Pô, o moleque é um monstro. Catani. É Catani mesmo? É isso mesmo. Então, tem o Ariel do Vasco, um jogador muito, o 8 do Vasco é muito bom, gosto muito dele, o Ariel. Mas esse Lucas Coelho, que é o nosso jogador lá, eu acho que é um jogador que vai despontar aí. É o que a gente conversou antes, né, cara? Tá muito novo ainda, pode acontecer muita coisa ali dele não vingar. Mas ele tem todas as valências ali que a gente precisa, é bom fisicamente, é aguerrido, é bom tecnicamente, jogador dinâmico de box to box, vai e volta. A gente tem o Rafael Guerra também no Bahia, no Grupo City, que é um volante, joga de cabeça erguida, muito bom jogador também. O Renato tem o Pedrinho, que está no Flamengo, já é patrocinado da Adidas, é um jogador que é muita qualidade, um canhotinho ali, daquele jogador de habilidade, que a galera gosta de vender mesmo, entendeu? Ele começou muito bem lá no Flamengo, então é um jogador que, desses aí, eu acho que o Pedrinho, que é do Renato, que é o que daqui a pouquinho vai estar falando dele aí, que vai ser vendido. Rapaziada vai ouvir falar do Pedrinho, a gente ouviu primeiro aqui no Tribuna. É isso aí. Quando ele despontar, esse corte vai bombar, rapaziada. Um dos 3 que despontar aí vai aparecer. O Robin já tinha falado lá atrás. E a tua amizade com o Dedé? O Dedé já te acompanhou em alguma resenha dessa? Viu um jogador em tal lugar, sei lá... Às vezes tem captador que vai até em Várzea e acha talento, né, cara? Na verdade é o que mais tem, né? Com certeza. Pois é, o Dedé já teve alguma... Eu pergunto do Dedé porque ele é muito teu irmão, né? Muito teu amigo a vida toda. Sim. E já te acompanhou alguma resenha dessa de intermediário? Ainda não. Você falando esse negócio de Várzea aí, o Renato entrou lá dentro da Cidade de Deus pra pegar o Pedrinho, entendeu? É mesmo? Nesses lugares a gente fala que estão os meninos que têm fome. Então, ele faz um trabalho muito, muito maneiro em relação a isso, tentar ajudar a galera da comunidade ali também para oportunizar. Em relação ao Dedé, ainda não, cara, mas a gente tá tentando trazer. Eu converso com o Renato ali, a gente tenta trazer ele. Só que, por enquanto, ele ainda tá só no futebol ali, musculação, o homem tá forte pra caramba. Jogando a deca, jogando a testosterona. Ele falou que é creatina injetável, mas não sei não. São 4 ésteres de testosterona com meia vida diferente. Chama-se Durateston. É isso aí. Faz milagre esse aí, irmão. Pô, e ele posta uns vídeos treinando. Ele ainda tá na fase da curtição ainda. Pô, vai pro futebol, vai pra academia e tal. Daqui a pouco ele vai... Pô, tu tem alguma resenha com o Dedé daquela, tipo assim, de bater na internet, viraliza, que tu acha assim, pô, essa aí a rapaziada morre de dar risada. E essa ninguém conhece. Essa ninguém conhece. Cara, eu acho que não, cara. Na verdade, a gente tem muita resenha que eu não tô lembrando agora no momento. Porque ele é muito da resenha também, ele é parceiro. Ele contou uma do Rodrigo Caetano lá com... Acho que foi ele e o Felipe Basso, né? Do chinelinho. Do chinelo, então... Tem muitas resenhas lá, cara, mas porque aqui na cabeça não tá tão normal, né? Pra vocês é o dia a dia, né? Acaba até a galera... Aí, só que ele tá mais na galera, assim, do futebol agora, da musculação. Ele deixou um pouco o futebol de lado durante um tempo. Agora ele voltou, né? Até que ele tava comentando alguns jogos aí. Eu esqueci, Na Prime, eu acho. Não, acho que foi na Prime que ele foi. Copa do Brasil. Isso. Talvez agora, acho que na Copa do Mundo ele faça participe também de algumas coisas dessa aí. E eu senti ver ele a fazer isso, né, cara? Porque...
Um cara desse aí, com a história que tem no futebol, com tudo que ele sabe, pode agregar em muito, entendeu? Independente se é de agente ou se trabalhando na comunicação, acho que ele tem que estar no futebol. Agora ele tá fazendo alguns vídeos mostrando, ensinando análise tática para zagueiro, exatamente. E eu achei muito interessante também. Acho que ele tem que fazer isso, cara. Continuar no futebol, porque tem muita coisa pra mostrar, tanto pra gente, tanto pra galera que tá começando agora. O cara do tamanho dele, né, cara? O cara tem muito a ensinar. O homem que parou o Neymar, pô. Ele se tornou amigo do Neymar, né? Sim. O Neymar chegou a convidar ele pra pelada de fim de ano, ele me levou, entendeu? Na época foi maneiro, foi bom demais. Chegou a trocar ideia com o Neymar? Claro, o Neymar, Falcão, o Thiaguinho, os caras tava lá, eu tava de parça, de intruso lá. Peguei uns rebotes dele, peguei uns rebotes do homem. O homem me botou nas boas ali, entendeu? E o Neymar é maneiro assim no dia a dia? Todo mundo que critica ele, a sensação que eu tenho é que não conheceu ele. Gente boa demais, um cara muito humilde, fenômeno. Chegou lá, e aí, Robinho, me cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo. Porque a imprensa bate muito nele, né, cara? Como é o cara daquele tamanho ali, é complicado, entendeu? Mas assim, com a bola no pé, pra quem entende de bola, não tem o que falar, né? O cara é um fenômeno. Demais. Eu acho que o pessoal vai dar mais valor pra ele depois que ele parar de jogar. Porque vai ver que os outros que estão vindo por trás não chega nem perto. Vem cá, Robinho, você se encontrou nesse pós-carreira, nessa posição de agente, de empresário, ou você, assim, às vezes tem um flerte com ser treinador, ou talvez virar dirigente de clube, quem sabe se aparecer uma oportunidade de virar executivo, você que já faz os cursos da CBF, quem sabe aparecer uma oportunidade para uma SAF, alguma coisa assim, também te interessa, ou você se vê mais nesse lado de empresário? Cara, eu me via mais como um executivo, né? Minha vontade é ser um coordenador técnico, alguma coisa assim. Eu tenho vontade de trabalhar dentro de clube, até para ter uma experiência de saber como é que é, né, cara? Porque uma coisa é você jogar, outra coisa é você gerir, é totalmente diferente. Depois que eu fiz os cursos ali, eu comecei a ter uma noção melhor de como é que é, de olhar o lado do treinador, olhar o lado do presidente, dos funcionários, da torcida, entendeu? Quando a gente joga, a gente só pensa que o treinador não gosta da gente, a torcida tá xingando demais e que você foi injustiçado. Agora eu tô vendo o outro lado da situação, a parte mais técnica, mais vivendo ali os bastidores mesmo, entendeu? Então é uma coisa que tá me chamando a atenção e eu vou tentar entrar em algum clube assim para ter essa experiência. Mas, cara, eu também tô gostando muito de ser agente, entendeu? Então, hoje eu estou agente. Eu não sei se eu vou continuar sendo agente. E depois que eu tiver essa oportunidade dentro do clube, eu vou decidir melhor para qual dos dois lados eu vou seguir. Mas a vida é desafio, né, cara? Às vezes você opta por um lado, mas ela vem, te dá um turbilhão e te joga pro outro. E eu, graças a Deus, eu não tenho muito medo, assim, de mudanças, não. Independente se vai ser como gerente, se vai ser como agente, ou se eu vou sair do futebol também no futuro para fazer alguma outra coisa, eu vou dar minha vida ali, do mesmo jeito que eu fiz no futebol, para tentar ter sucesso também. Sensacional, mano. Eu acho que é isso aí, né, cara? É isso, rapaziada. Pô, papo muito enriquecedor, muita história também, deu pra gente contar muita história, eu acho que faltou muita história ainda, a gente pulou muita coisa, né? O tempo, ele não deixa a gente contar tudo, né? Verdade. Eu brinco que, às vezes, a gente continua aqui e ficaria a noite inteira contando história. Com certeza. Tiver um churrasquinho, então, e uma cerveja, esquece. A gente vai na madrugada. Inclusive, queria até agradecer, né, o Robinho. A gente, no momento que eu mandei mensagem pro Robinho, a gente ficou na expectativa, pô, será que ele responde? Porque você tinha seguido a gente. Sim. Aí eu falei, pô, ele seguiu, mano. Pra ele mandar uma mensagem, responder a nossa mensagem, pouco custa. Aí quando ele responde, eu já aviso no grupo lá, qual é Pablo, qual é Gustavo. Respondeu, pá, peguei o número dele, mandei mensagem, prontamente nos atendeu. Tentamos marcar uma data, teve aniversário da esposa dele no início do ano, também não deu pra marcar, mas hoje tá aqui. É um prazer grande estar aqui contigo. Eu sou vascaíno, então eu sou suspeito. Mas acredito que o Gustavo também vai concordar comigo, a resenha leve, muitas histórias boas, você nos atendeu prontamente, humildade monstra. Então, só vou até apertar tua mão mais uma vez aqui. Obrigado pela participação no Tribuna. Seja a primeira vez, né, que você possa trazer até atletas teus no futuro, trazer amigos também do futebol. O Dedé, quem sabe, trazer o Dedé um dia aqui para bater esse papo com a gente. Mas dizer que é uma alegria grande para mim, pelo menos uma alegria pessoal te receber aqui no Tribuna, irmão. Cara, o prazer foi todo meu. Lógico que eu segui o trabalho fenômeno de vocês aí, gente que ama futebol, é isso mesmo. A gente tem que estar junto, tem que vir na resenha. Dedé, já o convite está feito aí. Final de semana eu vou estar com ele, vou reforçar esse convite aí. E é só agradecer mesmo a recepção de vocês, o carinho aí comigo, com a minha carreira, com o futebol, com todo mundo que vem aqui. E muita boa sorte para vocês aí, para geral do Tribuna Cast, e vamos que vamos. Rapaziada, então a gente chega.
ao final de mais um episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Então, ó, você que está assistindo a nossa resenha completa no YouTube ou assistindo os cortes pelo Instagram, comenta qual parte que você mais gostou, qual jogo que você lembra que o Robinho que marcou você, que você lembra da carreira dele. A gente te espera nos próximos episódios. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, TribunaCast no YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Pelas redes sociais por aí, pela internet toda, você conhece a gente. Inclusive, fomos parar em Portugal. Fomos parar no jornal A Bola de Portugal. O jornal A Bola citou a lá. gente. Então, assim, a gente tá aparecendo por aí. Logo menos a gente tá em todo. Tá na internet inteira. Ó, vou fazer agora o quadro tradicional de 2026. Pedir pro Robinho desafiar alguém. Vou até fazer uma história aqui pra gente marcar a pessoa que vai ser desafiada. Né? Tamo aqui. Gustavo, fala pra gente. Tamo no 020? 020, convidado brabíssimo de hoje. Dá um salve pra rapaziada aí, Robinho. Robinho. Salve! Tamo Carreira aqui no Tribuna. monstra. Chegamos no final dessa resenha aqui, mas não acabou até o Robinho desafiar É isso aí. o próximo convidado aí pra poder bater um papo com a gente. Fala comigo, Robinho. Então, vou desafiar 2. Dedé e Júnior Baiano, as torres gêmeas aí. Caraca. Tem que aparecer. Vai reeditar a dupla de zaga de 2009 do Voltaço? Exatamente. E a dupla de zaga de respeito, né? Que foi do Voltaço e da seleção brasileira. Aí, fechou. Ó, e as cores do Voltaço aqui, tá? Esquece. É. Gustavo, fala com a rapaziada. Rapaziada, as torres gêmeas aqui, Dedé, Júnior Baiano, a resenha, aí, irmão, esquece. Aí não tem o que Esquece. falar. É isso aí, rapaziada. Isso Tamo aí. junto. Tribuna chegou, hein? Então é isso, rapaziada. Fechamos. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, Robinho, e até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.